Senhoras e senhores, mais um episódio do Tech Faz Sentido e hoje eu já vou direto ao ponto com ele ao meu lado, que vocês já estão vendo aí, Bruninho. E aí, pessoal, hoje um episódio um pouquinho diferente, mas assim, um diferente bom, né? Duas pessoas incríveis aqui com a gente, né? Exatamente, e você convidou uma dessas pessoas incríveis como uma grande amiga para fazer parte dessa mesa. Eu queria que você apresentasse. Com certeza, a gente tá aqui com a Fernanda. Gente, a Fernanda, ela é fundadora da M-People, uma empresa de recrutamento e seleção. Fê, fica à vontade para se apresentar e é um prazer ter você aqui com a gente. Super obrigada pela oportunidade, estou mega honrada de estar aqui com vocês hoje. Bom, sou a fundadora da M-People, nós somos uma consultoria com foco em recrutamento e seleção. Hoje nós temos algumas verticais dentro da M, desde tech até vagas afirmativas, e é um prazer estar aqui com vocês. E por último na mesa, mas não menos importante, ela que é cofundadora da Inventivos, ela é Shark do Shark Tank Brasil, ela é membro do conselho do Pacto Global da ONU. Chique. Né? Chique. Vocês perceberam aí de casa que eu precisei ler, porque tem algumas coisas aqui que eu travaria falando direto, né? Então, Monique. Exagerado. Tudo bem, Monique? Evelyn, tudo como é que você tá? Tudo ótimo, minha gente. Muito obrigada pelo convite. Às vezes eu leio e fico assim, caramba, sou eu. Sabe? Tá falando de mim? Pera, um comentário. Sou eu e tão cedo. Sim. É verdade. Mas não significa que eu não faça isso há muito tempo. Tem isso também, né? Acho que é um ponto importante, porque são 12 anos fazendo a mesma coisa de forma recorrente, né? Sim. E o que é esse a mesma coisa, Monique? Conta pra gente um pouco. Negócios, de forma resumida. Porque eu acho que agora, com esse título aí que você trouxe, acredito que as pessoas vão entender que eu sou investidora, que eu sou empresária, sabe? O nome Inventivos até vem um pouco desse Como surgiu esse nome? Não, vem a questão do criativo, né? É uma questão de intelectualidade mesmo. Eu acho que uma galera, até pensando que a Inventivos é esse hub que forma, conecta e investe na nova geração de empreendedores, então a galera inventa coisas incríveis que talvez o mercado não esteja olhando com atenção. Show. Então a gente colocou esse nome, mas na verdade foi para encurtar o nome de um projeto que eu criei em 2015 dentro do meu primeiro negócio, que se chamava Desabafo Social, que era Inventividades. Então, aí eu falei, o nome tá grande, né? Aí o Facebook me lembrou que eu tinha Inventividades. Eu falei, gente, eu tô desenhando uma coisa aqui, precisava de um nome. É melhor ser Inventivos, que é mais curto, a pessoa entende, faz sentido para o negócio e aí fica bom para todo mundo. Sim. E conta pra gente um pouco da sua jornada, de como você chegou até esse momento de investidor, até porque a gente tem aquela imagem assim também, né, de que investidor, cara, é aquela pessoa inalcançável. Pois é, mas eu sou diva acessível, não se preocupe. Não, mas eu digo pela distância da jornada mesmo, assim, porque quando falo investidor, já me vem a imagem daquela pessoa, assim, cabelo branco. Roberto Justus, né? Porque você provavelmente é de uma geração que assistiu o Aprendiz. Mas é verdade. E assim, cada vez mais a gente fala de investidores, de CEOs, enfim, cada vez mais novos. Tanto que a gente fala até um outro cargo, digamos assim, uma outra patente, é do Under 30, né? Então, antes dos 30, você já foi reconhecida por, enfim, pela mídia, por uma revista, enfim, por diversos canais aí, como essa pessoa antes dos 30. Então, parece que muda um pouco essa perspectiva de, pô, a jornada precisa ser tão longa para ser um investidor. E é que nem assim, uma coisa que aconteceu comigo. Há 6 anos, se eu não me engano, você participou do TED Talks aqui em São Paulo. Nossa, é verdade. E você tinha 22 anos, se não me engano. 22. E eu tô com 22 anos. E aí, quando eu vi a apresentação da Monique, ela falando... Joga na cara 22 mesmo. anos, eu falei... Caraca, cara. Mas não sofre não, que eu acho também é etarismo aqui, calma. Sem sofrimentos. Mas, mas é legal, tá? assim, tipo, você vê que as pessoas podem ir pra lugares diferentes com a mesma idade. Achei isso fantástico. E, assim, até trazendo um ponto que o Dé trouxe, assim... Vendo sua história, você teve formação em jornalismo, ou foi jornalista, se eu não me engano. E agora é Shark, né? Tipo, como que é isso? Assim, vamos lá, gente. Vou tentar ser breve, Tudo viu? bem. Mas sobre a formação, acho que eu vou começar com a formação. Tudo bem. Boa. Eu comecei com engenharia ambiental, tá? Jurava que eu seria engenheira ambiental, que eu era boa em matemática, exatas. E no colégio, quando você tem 16 anos, fica dizendo que você precisa ir para uma área que ganha dinheiro. E naquela época era a engenharia. Eu não queria civil, não, pode ser ambiental, que é mais de boas. Saí, fiquei menos de um semestre, fui para direito, fiquei um semestre e depois eu entendi que não era nada disso, porque eu não conseguia me enxergar depois de 5 anos. Você o quê, gente? Advogada, desembargadora?
Não tava Aí, vendo. ó, as perguntas de recrutamento e seleção que a gente brinca, né? É muito difícil decidir a vida aos 16, pelo amor de Sim. Deus. É verdade. Mas no final, eu não formei em jornalismo. Uhum. Eu fiz um curso que era novo na Federal da Bahia, que eu acho que é novo em alguns lugares também, chamado Bacharelado Interdisciplinar. Uhum. Então, você escolhe uma área. No meu caso, fui Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, com ênfase em Política e Gestão da Cultura. Legal, E eu né? consegui circular a universidade, né? Fiz muita... Dentro do que no meu currículo tem muita parte de comunicação, algumas coisas de economia, química, olha só. Uhum. Então, é bem variado, assim, é muito interdisciplinar. Mas, para ser jornalista hoje, não precisa necessariamente ter o curso de Sim. jornalismo. E quando o Professor Repórter, a Globo, me chamou para fazer parte do time, pediram para eu tirar o DRT, Uhum. né? Mas que provasse que eu faço parte de alguma coisa de comunicação. Que era meu negócio anterior, o Desabafo Social, que era na área de comunicação Sim. e educação. Então, eu tinha registro disso. Uhum. Então, foi por isso que eu me tornei jornalista. Uhum. Sobre investimentos. Sim. Tem uma coisa que no início eu não achava também que eu era empresária, sabia? Pelo imaginário construído. Você trouxe um exemplo claro, Sim, assim. sim. Imagina, eu assistia naquela época o Aprendiz, falar, empresário é assim, né? Eu sou aprendiz, literalmente. Eu ficava, tá, mas o que eu faço é parecido com isso. Porque também o outro, o observador, as pessoas e a sociedade também não me enxerga como empresária. Eu acho que tá na hora de eu mesmo começar a falar, eu sou empresária, gente, tá tudo bem. Sim. Tem coisas que eu faço no social e tem coisas que não. E existe até um processo para você se Nossa. assumir empresária, né? Ah, o que Top, você concordo faz? 100%. Ah, eu tenho uma empresa. Não, eu faço... Mas um assim, processo. foi um processo rápido. Quando eu entendi, porque assim, quando o Desabafo foi criado, eu tinha 16. Uhum. Então, realmente, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Falei, tem alguma coisa aqui, não sei o que é direito, mas está funcionando. Quando eu chego aos 18, aí começa esse negócio de listas, de não sei o quê, eu falei, tem gente vendo o que eu estou fazendo. Aí eu me assustei, porque como é que... Eu nem ficava muito, nem usava muito as plataformas digitais, né? Porque era Facebook, essas coisas, não usava tanto. E depois, 19 e 20, eu entendi que eu tinha que me posicionar até as pessoas entenderem. E eu tinha que repetir, porque é na recorrência que as pessoas entendem o que você faz. Sim. Aí eu falei, oi, tudo bem, sou Monique Evelyn, sou empresária, tenho esse negócio que resolve isso. E foi. Sobre investimento, eu segurei um pouco mais, assim, pra falar. Mas não porque eu não sabia que eu era investidora, porque tenho já investidas independente do programa. Uhum. Mas eu queria entender qual momento eu verbalizo a ponto de também me proteger emocionalmente. Sim. Porque você sabe, né, gente? As pessoas mandam mensagem pedindo dinheiro por qualquer coisa. Investimento não é Nossa diferente. família faz isso, né? Imagina por Exato. você. Entendeu? Já tenho as pessoas físicas ao lado pedindo dinheiro. Se eu falo, sou investidor, aí já era. Mesmo com tese de investimento, as pessoas não vão ler a tese de investimento. Sim. Ela vai querer pensando na urgência dela. E às vezes a urgência dela não é a minha. Sim. Então eu segurei muito. Aí quando chegou o Self-Made Brasil ano passado, eu falei, dá pra segurar ainda. Eu senti que dá pra ficar na minha. Aí chegou o Shark, eu falei, agora não tem jeito. Não, né, gente? Massa, Todo mundo já vai era. ver. Sim. Mas eu faço isso tem uns 4 anos, mais ou menos. Muito porque, antes de criar Inventivos, a pergunta que eu fazia é, eu não aprendi a empreender na escola. Né? Tem até discussão, tem na escola? Enfim, depois a gente Sim. fala sobre isso. Aham. Ninguém me ensinou a empreender, eu tinha que fazer. Mas é muito mais barato aprender com o erro do outro, gente. É simples isso, me conta que você errou. Uhum. Sim. Então, Inventivos nasce disso, assim. Como é que a gente tem um ambiente seguro e não solitário para quem está empreendendo e que funcione, porque no final do dia tem que ter dinheiro. Pode Sim. ter boletos aí, achando que é só propósito que paga boleto. Não é, o boleto chega, precisa pagar com dinheiro. Uhum. E como é que a gente tem esse ponto de encontro? Então, foi muito mais no lugar da formação e a conexão entre os empreendedores e o mercado. Só que eu estava vendo que tinham pessoas incríveis e negócios maravilhosos que eu falo, eu quero investir nisso. Por que eu vou ficar sempre indicando para o outro fundo, sendo que eu posso ser a própria investidora? Aí eu comecei a fazer o investimento antes de lançar Inventivos e preparar as pessoas para entrarem na Inventivos. E no final do dia eu mesmo investi, porque foi isso que aconteceu. E agora que a gente lança, no início do ano, o pilar de investimento, publicamente. Sim. Já tem mais de 1.000 pessoas sendo formadas, agora a gente consegue visualizar que, olha, isso aqui faz sentido para nossa tese, isso aqui faz sentido para o ecossistema que a gente é parceiro, e por aí vai. Mas tem um lugar de autoconhecimento, Sim. é um ponto importante, eu entendi. Tem 3 pilares que você tem que gostar de fazer, ok, mas isso nunca é suficiente para o mercado. Você precisa saber fazer. Uhum. Uhum. E se você sabe fazer e gosta de fazer, tem mercado para isso, gente? Tem mercado para isso? Eu entendi que tinha e dava para fazer esse tripé.
Mas respondendo sua pergunta, Lucas Santana, que é esse meu sócio na vida dos negócios, ele fala que precisa ter consistência antes de ser consistente, consistente antes de ser excelente e excelente antes de virar referência. Então, eu fiz tudo isso até algum momento as mídias, revistas, etc., me reconhecerem. Então, teve consistência e excelência nas entregas e aí me tornei investidora. Sim. É isso. Incrível. E assim, desculpa, Déia. Claro, claro. Ia falar em relação ao investimento em si. Você como investidora, você tem algum... Meio que, não é critério, mas assim, tem investidores que não investem em projetos, não investem em ideias. Não, total, tem que ter, gente. Senão a gente já vai investir tudo. Vai aparecer qualquer coisa. Preciso construir minha casa. Inclusive, Monique. Não é? É sério. Verdade. Pensando na minha expertise, Uhum. mas o que eu consigo entregar, não só enquanto Monique, mas minha rede, contatos e tudo mais, eu sempre olho com mais atenção para negócios B2B ou B2B2C, ou seja, para empresas ou empresas que depois vai para o consumidor final. Sim. Um outro ponto importante, eu sou anjo, gente. Claro que faço as loucuras, eu ultrapasso. Às vezes meu time fica, enfim, Monique, para com isso. Mas o ideal é cheque até 500 mil. Por quê? Eu estou falando de rodadas pré-seed, antes de chegar em série A, B, C e por aí vai. Porque eu preciso preparar a pessoa, ter um dinheiro ali para rodar e agora eu entendo que ela está preparada para conseguir um investimento muito maior. Porque um dos maiores erros e problemas dos empreendedores é não saber o que fazer com o dinheiro. Então, esse é um ponto importante. Precisa ser de base tecnológica, porque eu estou falando de escalar. E aparece muita coisa para mim que não é de base tecnológica. Mas tem uma coisa que é... Eu consigo visualizar como investidora que é possível implementar tecnologia? Uhum. Talvez a pessoa não esteja enxergando. Uhum. Aí eu converso até sentir se é isso mesmo. E às vezes passa considerando que precisa implementar tecnologia nessa jornada que a gente vai caminhar. Sim. E tem uma coisa de flexibilidade. Eu não falo flexibilidade de porcentagem, não. Flexibilidade na troca. Porque eu preciso estar com a pessoa ali. Não faço investimento e vou embora. Sim. Dinheiro pelo dinheiro, traz aí resultado, vai, traz. Uhum. Não, tem uma rede, tem encontros, estou falando da minha rede de contatos, estou falando da minha intelectualidade também. Eu Sim. acompanho os empreendedores que eu invisto. Sim. É aquele Então- termo famoso do Shark Tank, o Smart Money, né? Que a Não, galera total, tanto o briga. smart. Uhum. Precisa Eu acontecer, assisti. senão não faz sentido. Total. Porque depois que começa a tomar decisões erradas, a gente vai dizer que o empreendedor que não sabe fazer as coisas e tudo mais. Então, assim, é melhor estar junto e ver que, olha, tá indo para um lugar totalmente equivocado, tá indo para um lugar que é massa, Sim. que vai fazer funcionar, do que a gente deixar lá e depois daqui a um ano a gente tá falindo e todo mundo perde. Se é para todo mundo ganhar, que eu esteja próxima. Uhum. Também, esse é um ponto importante. O outro é diluição. Para mim faz sentido até 20% diluído. Ou seja, você pode ter outros investidores, mas até 20%. Tem que ter 80% em sua mão, porque para mim não faz sentido. Porque se eu estou pensando em próximas rodadas, eu preciso ter esse cuidado também. Sim. Porque na Série A, você está dizendo para mim que tem 30% da empresa, você não vai receber investimento, gente? Uhum. Não vai receber investimento? Então, que loucura é essa? Então é melhor nem participar disso. Então Sim. tem alguns critérios, sim. Uma tese. Mas me chamou a atenção que você trouxe, até puxando o nome aqui, né, do Tech Faz Sentido, me puxou o lance da tecnologia aí por trás. Eu dei uma estudada aí e vi que você tem uma pós também em inovação e tecnologia, enfim. Traz pra gente um pouquinho de como a tecnologia chegou na sua vida e como ela chegou na sua vida para negócios também. Queria ter um Precisava panorama. ser aliada, né, gente? Ou você fica com medo, ou você é aliada para fazer seu negócio crescer, sua carreira também. E por aí vai. Esse é um ponto importante. E Em tem 2015, um ponto que você pode trouxe falar. também, rapidamente, desculpe. Vai lá. Sobre escalar, né? Que a tecnologia permite escalar. Então, Sem dúvidas. queria trazer um pouco disso na sua fala também, até pra gente puxar um pouco a sardinha pro nosso lado aqui, enfim. Não, tem um ponto importante que quando eu fazia... Você falou do TED, né? Sim. Quando eu comecei com o Desabafo Social, que era esse negócio de impacto para educação e comunicação, eu não usava muitas redes, mas quando eu comecei a usar, eu consegui reunir as pessoas no offline. Né? Tinha um projeto chamado Na Roda com o Desabafo Social, que as pessoas confirmavam, lembra? Confirmar no Facebook? Sim. Nossa. Confirmavam e compareciam. Legal. Que era muito difícil as pessoas comparecerem. Acho que é um ponto importante aqui para ser dito. E quando eu vi, tinham 600, 700 pessoas no teatro para ouvir um debate sobre colorismo, por exemplo. Uhum. Olha que loucura, 2014. Caramba. Ali eu entendi que eu precisava da tecnologia como extensão daquilo que eu fazia para alcançar mais pessoas. Se eu estou falando com 10 pessoas aqui, eu poderia falar com 1.000, 10.000 e por aí vai. Sim. Esse é um ponto importante. Depois eu entendi que poderia facilitar meus processos.
Não precisava fazer tudo manual. E aí eu tive que estudar, né? Falei, tá, então existe também software livre. E é muito melhor do que as redes que ficam pegando os nossos dados e ninguém falava na época. Olha que loucura. E eu entendi também que não adianta ser futurista no tempo errado. Sim. Porque em 2015 a gente cria a rede social Ubuntu, uma rede social com foco em reunir a galera, sendo quilombo mesmo, tá? Esse é um ponto importante, porque a gente percebeu que mulheres negras continuam sendo, tá? Atacadas nas redes sociais muito maior. Tem uma pesquisa que saiu que no Twitter, por exemplo, mulheres de forma geral, as candidatas, mulheres foram as mais atacadas no período eleitoral. Caramba. E isso a gente estava discutindo em 2014, 2015. E a gente tentou criar um lugar seguro, 16 mil usuários, aquela coisa toda. Eu falei, dá pra fazer. E sempre com o Lucas, inclusive, essa parte. Ele é mais tech também, enfim. Sempre trabalhou com programação. E a gente entendeu que a gente consegue criar soluções em tech para resolver os problemas que a gente quer resolver. Não continuamos com a rede social, porque assim, as pessoas não iam deixar de utilizar o Instagram da vida, mesmo sendo seguro a nossa. Sim. E tá tudo bem. Mas a partir dali, tudo que eu fui criando também foi em base tecnológica. O primeiro marketplace para afroempreendedores de moda e acessórios, que não existia. E o Brasil também não estava preparado para conversar sobre isso. Então, vários ataques sobre racismo reverso. Mas sempre em tech. E facilitou meus processos, eu consegui mais agilidade, alcancei mais pessoas. E é isso no final do dia. Sim. Porque se você começa com o impacto de 10 pessoas, antes só meus pais me ouviam. Sou filha única, né? Meus pais ouviam falando lá, ninguém aparecia na internet. Os amigos às vezes estavam tentando entender o que eu fazia. Tem esse ponto. E agora eu falo para uma multidão de pessoas. Sim. Sabe? E isso é louco. Porque é sobre impacto no final do dia. Sim. Não é porque 6 mil pessoas estão me ouvindo. 6 mil pessoas estão entendendo o que eu estou falando, porque eu estou tentando traduzir aqui. E eu sempre tento esse lugar de decodificar, independente de qual o tema é. Se vai ser em tech, se vai ser inovação, negócio, tanto faz. Mas há uma transformação para 6 mil Exato, pessoas. eu preciso sentir isso. E eu sinto no feedback da pessoa, né? Sim. Quando param e falam, cara, isso não tinha pensado sobre isso. Tech faz sentido. Entendeu? O que você tá falando. Ela não foi paga por isso, gente. Não fui paga. Depois a gente conversa aí, né? Não né? é? Mas, sacanagem. Mas é muito nesse lugar de conseguir impactar mais pessoas. E se eu comecei com 10, eu quero 10 mil, depois 10 milhões. Sim. E por aí vai, porque é sobre transformar mesmo no final do dia. Eu até penso que a tecnologia é um aliado para o empreendedor no começo, porque é uma jornada solitária, né? Até as pessoas te entenderem, a tecnologia sempre vai estar ali. E você acha que tem, assim, todo mundo que usar a tecnologia vai poder se comunicar de igual para igual e falar, alguém me entende. Nessa jornada de iniciante, alguém tá me entendendo, né? E tem várias plataformas gratuitas, né, gente? Sim. Eu acho que vale falar aqui, porque toda vez... É porque, às vezes, os gurus das redes sociais ficam compartilhando coisas e ferramentas que são pagas. E, às vezes, eles são os donos das ferramentas. Então, por isso que divulgam a deles. Mas, assim, procura, gente. Tem um problema nisso, que, na verdade, é que a gente não sabe perguntar, como sociedade mesmo. A gente tá falando aqui de tech, falar de inteligência artificial, o famoso prompt ali. E, na verdade, não é, não tem a resposta que eu quero, não. Você não tá sabendo perguntar. Você não faz a pergunta certa, claro que não vai ter a resposta que você quer, minha gente. Então tem um passo antes também de usar a tecnologia em si, que é o exercício da lógica, sabe? Então como é que a gente incentiva as pessoas a perguntarem mais antes de afirmarem? Porque a internet faz com que a gente afirme e tenha muitas certezas e no final do dia ninguém vai conseguir usar a tecnologia da melhor forma, sabe? Sim. Tem até o lance de as perguntas que movem o mundo, né? E a gente teve um papo aqui, acho que foi com a Marta Gabriel, que a gente trouxe um exemplo que um professor permitiu que as pessoas usassem ChatGPT para responder ali as provas, só que ele falou, bom, essas daqui são as respostas. Quero que vocês tragam para mim quais foram as perguntas que geraram essas respostas, para fazer essa provocação contrária mesmo. Mas aí, até voltando de novo aqui, falando sobre a sua formação em gestão estratégica da inovação tecnológica. Agora Federal de São Carlos. Você tá muito chique. Dá tempo de estudar ainda, gente. O povo acha que eu não estudo, que eu não durmo. Então, muito obrigada por reforçar essa parte. Pois é, e eu costumo dizer que é importante que a gente crie uma consciência de que, cara, até meu último dia de vida eu quero aprender. De verdade. E aí, olhando aqui para esse título, e quando você falou de uma mulher negra nesse mercado e coisas do tipo, qual a importância da diversidade para trazer inovação, para trazer criatividade e até pluralidade de pensamentos na indústria? A gente ganha mais dinheiro, gente. É simples, porque o capitalismo prefere
ser racista do que ganhar dinheiro. Isso é real. A conta é muito simples, assim. Quando a gente pensa na comunidade negra, por exemplo, a gente está falando de um potencial de consumo de 2 trilhões. Se a gente for para os Estados Unidos, que tem 13% da população, olha só, apenas 13% da população é negra. Nos Estados Unidos, movimenta cerca de 1,7 trilhões de dólares. Isso significa, numa projeção, que até 2030 pode representar o PIB do México. Caramba. Entendeu? Choque. É isso, Eu são tô números. As extasiado. pessoas ficam, ai, porque... É só fazer uma conta simples. Quando a gente pensa em investimento em mulheres, se eu estou investindo $1 numa empresa fundada por uma mulher, o retorno de investimento é 78 centavos de dólar. Se fosse em você, seria 31 centavos de dólares. E aí? É simples a conta. E se somos... Pensa, a gente falou de questão etária aqui, idade, sou mais nova, ok, você é mais nova que eu. Você é jovem há mais tempo, que... Sabe? Faz as coisas funcionarem mais rápido. Sim. A questão é, será que eu estou disposta a escutar você, que é mais novo que eu? Você, que é jovem há mais tempo que eu? A gente está querendo mesmo? A gente quer resolver realmente um problema, quer criar soluções com mais agilidade, quer trazer negócios, produtos, serviços mais inovadores. Isso é uma decisão. Porque esses números que eu estou falando tá na internet. Então, a Monique está inventando. Procura, gente. Sim. Só que a diferença é, eu quis fazer essa pergunta, entendeu? Para entender como é que funciona. Tem uma questão de intencionalidade. Outras pessoas não têm intencionalidade. Vai querer perguntar pra mim achando que eu resolvo todo o problema do mundo. Não, pelo amor de Deus. Eu não resolvo. Mas é simples a resposta. O que faz isso? Traz mais dinheiro, traz mais resultados, traz mais inovação. E inovação é fazer funcionar. Quantas empresas vocês conhecem aqui que receberam investimento bilionário e não conseguem fazer funcionar até hoje nenhum caixa? E faz o famoso layoff, que pra mim é demissão em massa. Layoff é suspender contrato. Sim. Entendeu? Sim. Quantas empresas aqui do Brasil... Quantas empresas saíram dizendo que no mês seguinte seria unicórnio e no final do dia começou a quebrar? Quantas? Não faz funcionar. Não funciona. E o que eu estou dizendo funciona. Eu sou a prova viva que funciona. Minhas investidas fazem funcionar. E não estão recebendo investimentos bilionários, sabe? Então, a resposta é simples. Sim. E eu acho que é até legal, porque em uma conversa com a Fê, a gente falou sobre isso dentro do processo de recrutamento e seleção, né, principalmente focado em tecnologia, porque já é um mercado que tem poucas mulheres também, né, e aí a Fê trouxe muito aquela questão de se aparecer uma candidata e um candidato, o cliente muitas vezes vai optar pelo candidato, só pelo fato de ser homem. Exato. Investimento é a mesma coisa, Fê, fala aí. E hoje, e não só em tecnologia, tá? E a gente falando em diversas áreas. Então, quantas vezes eu apresentei, por exemplo, uma candidata incrível e um candidato ok, e o candidato foi escolhido, né? Então, por isso que quando a Monique traz a questão de mulheres, por exemplo, trazer vagas afirmativas, é uma necessidade. E ela falou uma coisa que eu achei tão interessante, fazer as perguntas certas, mas e as respostas? Essas empresas estão dispostas a lidar com essas respostas? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque as perguntas, elas até acontecem, mas e lidar com essas respostas? Hoje, 56% da nossa população é negra. Por que a gente tem poucos negros em posições afirmativas, posições de liderança, enfim, no contexto geral? É isso. Investimento é a mesma coisa. Se colocar 3 homens investidores e aparecer os pitches de homens e de mulheres na mesma proporção, muito provavelmente o que vai acontecer, ou os homens vão levar todo o dinheiro, ou vai levar 3 vezes mais. Caramba. A proposta para as mulheres são diferentes. A negociação acaba sendo completamente diferente. Então, você está pedindo 100, o cara está pedindo 100 do mesmo jeito. Fala, não, mas ele tem potencial para 1 milhão. Mas ele não está pedindo dinheiro. Ele tá pedindo 100, por que eu vou colocar 1 milhão nele se ele nem pediu esse dinheiro? Sim. Então isso acontece com recorrência. Eu acho legal até uma fala que você traz, que é exatamente assim, para qualquer problema que a gente tenha, tem uma pessoa criando uma solução. Né? E muitas vezes a gente opta por não olhar ou não ouvir isso porque é uma pessoa... porque pode ser uma mulher ou é uma pessoa negra e a gente fica tipo... Eu acho que é pior, sabia? Tem uma coisa que é... Deixa eu ver como falo isso tranquilamente. Vamos lá. Vocês preferem investir em gambiarra ou inovação? Inovação. Qual a diferença? Só responde primeiro. Aí eu falo o resto. Do que vem de imediato, relaxa. Tá, inovação também. Pronto. Né? Mas o consenso geral é esse. E você foi a primeira pessoa que perguntou qual a diferença. Sim.
A diferença, inclusive, é do território. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa de quebrada, periferia, cria uma inovação, na verdade as pessoas falam, nossa, fulano criou uma gambiarra ali. Pra mim, É um gambiarra negócio. uma inovação. Uma pessoa no Complexo do Alemão criou uma impressora 3D com materiais recicláveis. A impressora 3D funciona. Sai muito mais barato. E o nome disso é gambiarra? Não, inovação. Tijolo biodegradável e tudo mais. Uhum. Não, mas foi a lama que ela fez. Não, é tijolo biodegradável. Isso não é inovação? Sim. Não, foi uma gambiarra porque não utilizou outro tinha. recurso para inovar. Então esse imaginário de o outro é gambiarra e o que eu faço e meus pares fazem é inovação, já muda sobre falar de dinheiro aqui. Sim. Não precisa de doação, não é investimento. Precisa de cesta básica, não de investimento. Muda a lógica. Um outro ponto é que automaticamente mulheres negras, temos duas aqui, quando criam negócios, automaticamente as pessoas falam, é social. Pode ser também, mas eu não falei isso. Você que está dizendo, você parte do pressuposto que Sim. tudo que uma pessoa preta, uma mulher, LGBTQIAP+, PCDs, etc., todas as maiorias subrepresentadas e silenciadas, tudo que a gente faz é automaticamente social. Sim. É automaticamente por propósito. Pode ser que não. Pode ser que sim, mas pergunte para a pessoa. Exato. Não parta do pressuposto que tudo tem que ser social. Sim. Mas eu não escolhi. Eu tenho empresas investidas que não tem nada a ver. Não, Monique. Então, Monique não investe no social. Invisto. Mas não, Também. mas não exclusivamente nisso. Sim. Então, esse imaginário faz com que nem olhe. Então, automaticamente, eu não sou empresária. Eu sou exclusivamente o quê? Ativista. Caramba. Então, ativismo não precisa de quê? De dinheiro. E isso muda a regra. Gambiarra não precisa de dinheiro, ativismo não precisa de dinheiro. Então, a gente não vai tocar nesse assunto. O outro que escolhe dizer, você é ativista, você faz gambiarra, você também é ativista com gambiarra. Entendeu? É sério. Sempre é o outro que está dizendo, o observador. Ninguém vai perguntar, porque quando me perguntam, eu respondo e falo, não, mas eu achava. Por que você achava? Me conte aí, me explica. Explica um pouco melhor. E quando você pede pro outro explicar, é engraçado demais a pessoa tentando achar ali. Não, é que eu deduzi. Aí você fala, mas. Podia ter me perguntado e eu ia te responder. Exato. Não teria dedução nenhuma. Pois é, por isso que não prospera O nos erro negócios. começa da dedução e da não pergunta, assim, né? Primeiro porque você cancela a sua escutativa, né? Completamente. Você já parte de um pressuposto que você determinou que a pessoa tem esse perfil, né? Acho E é que interessante dá um isso início no preconceito. exato, e é interessante isso que a Monique trouxe em relação a se não tem impacto social, então ok, a sua empresa é uma empresa bacana. Quem é o seu patrão? Eu passei por essa situação. Eu estive numa reunião com uma empresa X. Entrei nessa reunião, tinham 5 diretores na reunião comigo, expliquei tudo o que fazíamos, como entregaríamos, enfim. E eles gostaram muito, eles acharam incrível. Falou, poxa, Fernanda, que bacana, falamos de valores. E aí eles me perguntaram, legal, e de quem é o dono da empresa, né? Dono. Quem que é o seu patrão, na verdade? Aí eu falei, então, eu sou a responsável pela empresa, a empresa é minha. Aí eles, entendi. Quem é o seu sócio? Caramba. Eu passei por essa situação e eu saí dessa reunião muito reflexiva sobre isso, né? O quanto uma mulher preta não pode ter a sua empresa ou, enfim, precisa ter alguém ali. Obviamente que zero problema ter, mas não se trata disso, né? Exatamente. A Carol Pfeiffer falou sobre isso também, né, Dé? Que ela falou que é muito difícil mulheres, no geral, ser levadas a sério quando o tema é negócios. Completamente. Cara, eu acho isso ridículo, assim, tipo... Óbvio que eu não vivo isso, né? Eu tenho um estereótipo totalmente diferente. Mas às vezes eu fico muito nessa questão, tipo... Deixa eu ouvir o que a pessoa tá me falando primeiro, antes de eu sair querendo titular as coisas. Porque pra mim não faz o menor sentido, né? Então, assim... Eu trabalhei com a Fê, eu era aprendiz, né? Quando a gente trabalhou juntos a primeira vez. E eu aprendi muito isso, assim, principalmente por ser de recrutamento e seleção. Deixa eu ouvir o que a pessoa tem pra me falar. E isso pra mim foi excelente, assim. Acho que precisa... E o trabalho que a gente faz como um todo, seja aqui no podcast, o trabalho de vocês individual, essa comunicação da gente mostrar para as pessoas, escuta, né? O podcast tá aqui pra escutar também, então é muito nesse sentido de... Cara, tem tanta coisa pra você ouvir, por que você só tá falando, sabe? Dá uma segurada, não sei, muito nessa sensação, né? Eu tava
eu durmo bem mal, né? Então essa madrugada... Você sabe disso, né, Bruno? Eu sei Você sabe bastante disso pelo sobre horário das isso. mensagens. Né? E eu tava vendo um estudo essa madrugada, assim... Desculpa, eu não vou lembrar o nome do canal do YouTube, mas era uma repórter, aqui na Paulista, inclusive, perguntando para as pessoas, imagina a figura de presidente de uma empresa. Agora descreve. Eu vi uma empresa que fez campanhas assim. Eu- Imagina um CEO, aí vem a pergunta depois, era uma mulher? Tipo, vi uma campanha inteira assim. Eu fiz uma campanha Que dessa, legal. eu fiz um roteiro desse, Vai nessa ver, eu linha, vi na essa verdade, campanha. pra um banco, Aham. sei lá, em 2018. E escolhi... Eu não seria a pessoa que iria participar, só seria a roteirista e diretora, mas no final do dia coube ali no roteiro. Eu tava procurando uma pessoa que tinha um perfil parecido com o meu. Mas as outras duas que eu convidei foi Gleice Damasceno, que é atriz e ganhou Big Brother, e Lineker, cantora. E eu. Pronto. E a gente colocou 3 pessoas pra descrever. Descreve pra mim uma mulher negra. Não, a pessoa falava, não, cabelo muito volumoso, a pele bem escura, tudo era bem e muito, né? E entra a Gleice, que é uma mulher negra, de pele mais clara, e o cabelo dela não é volumoso, é liso. E aí entra, e a pessoa fala, não, mas ela é uma pessoa negra. Vamos lá, existe colorismo e tudo mais, mas claro, a gente não explorou essa parte. Mas a reação da pessoa com isso bem volumoso, bem escura, bem carnudo, bem... Entra a Gleice, foi apavorador pra ela, né? A segunda pessoa foi uma senhora, com um Lineker, no caso. Fala um cantor, uma cantora, assim, que vem na sua cabeça. Tem uma calça bem apertada. Aí eu falei, Zezé de Camargo, eu acho a descrição. Ela começou a descrever. É sério, ela começou a descrever, assim, eu falei, alguém de sertanejo. E entra a Lineker, uma mulher trans, preta, de pele escura. E na hora falou sobre uma pessoa do ramo de empreendedorismo e tudo mais. Uma pessoa. Aí o cara começa, ele é assim, assim, assado. E entra eu, de dreads e tal. Então, 1 minutinho essa campanha, chamada Aliados pelo Respeito, para quem quiser procurar depois. Mas foi um choque, na época, enfim, viralizou aquela coisa toda. Mas no final do dia, é sempre assim que acontece no recrutamento. Sim. Quando a Sim. pessoa entra, e é isso, parte do pressuposto, a bagagem dela, que talvez... E uma coisa importante pra falar, gente, nem todo preto passou fome, não, viu? Assim, é sério, assim, nem todo preto tem uma história difícil, ruim, Heróica. heróica, pra Sim. contar. Somos pessoas plurais também, Sim. dentro da comunidade. Mulheres plurais, Sim. né? PCDs plurais, por aí vai. E às vezes a gente, isso. Moni, conta pra mim esse momento mais difícil da sua vida. Foi a prova, na verdade, que eu tava tentando aplicar para os Estados Unidos, pra mim ali. Não, mas assim, na vida, né? Assim, De dificuldade. eu estou falando que pra mim foi muito difícil. Você perguntou. E eu já tive momentos que jornalistas deixaram de gravar comigo, porque quando chegou na minha casa era ok, mesmo morando na periferia. Eu nasci no Norte de Amaralina, mas eu morava ok, gente. Tinha meu quarto, minha casa, só que na periferia. Achava que era, sei lá, barraco, tapume, sei lá. O imaginário da jornalista era que eu tava passando fome. E aí começou a perguntar, que é seu quarto? Eu falei, né? E aí, o que você poderia faz? ser, Então, né? gente, não tem muito o que falar. Conta uma história, não tinha. Meus pais fizeram de tudo pra eu estar bem, o esforço retado pra estudar em colégio particular até o 9º ano. Estudei no ensino médio num colégio estadual. E tô aqui. Não tenho muito o que falar. Tem um racismo, ok, mas assim, não passei fome, né? Tive tudo dentro do meu limite, daquilo que meus pais podiam fazer. Então deixaram de gravar comigo. Porque Caramba. queriam que eu contasse essa narrativa, mas não é minha. Pode ser de outra pessoa, Sim. mas a minha não é. Então é tanto equívoco também nessa jornada que eu fico olhando assim. Até cansei, Fê. Imagino, dá até uma preguiça. Lembrei. Mas tem uma frase sua que remete aí à quebrada, que eu acho muito boa, que a vida na quebrada é empreender, Sim. né? Traduz um pouco essa frase, porque quando... Eu acho que ela fica um pouco mais ilustrada, assim, pra mim, quando você fala ali, por exemplo, da gambiarra e da inovação, né? Porque tem... Exato. Cara, a gente... eu tive a oportunidade de bater um papo com o Edu Lira no passado, e ele traz muito essa visão de que, cara, dentro da quebrada tem
as melhores inovações, as grandes ideias que revolucionam Exato. o país, assim, sabe? E aí, eu queria que você trouxesse essa visão, assim, de por que viver na quebrada é empreender, Monique? A gente precisa fazer, né? Só que a diferença é, a gente empreende pela ausência de alguma coisa. E geralmente de políticas públicas, tá? Porque às vezes a polícia chega antes das políticas públicas, então tem essa questão também. Então, pela ausência, a gente precisa ser criativo o suficiente para criar uma solução rápida para todas as pessoas. Ponto. Não tem tempo, não, gente. Não dá tempo. Sabe esse negócio? Vamos resolver problemas complexos em 10 dias. A gente consegue resolver em 2. Sim. Porque precisa ter uma questão de necessidade de resolução. Diferente de quem cria uma startup para um público classe C, D e E e fala, não estou conseguindo conectar com o público. Desculpa aí. Por que será, né? Você precisa de pessoas que entendem ou vivenciaram aquilo só para dizer, às vezes, uma frase que muda o jogo. Muda tudo. Você já viu isso aqui? Meu Deus, já conhece fulano? Não sabia que existia. Isso muda toda a direção do próprio negócio, inclusive. Então tem isso. Agora, como o imaginário foi construído, que no nosso caso, assim, sou de periferia, sou de quebra, tô fazendo porque, é só meu corre. Isso aqui não é nada demais. Uma impressora 3D não é nada demais, sabe? Criar um portal comunitário. Não, nada demais, Monique. Tá tranquilo, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Porque o imaginário ainda é desse cara que você falou, de cabelo branco, mais velho, acima de 50. Então afasta da realidade. Sim. Porque ninguém vai olhar pra mim e vai dizer, você é empresário, você é empreendedor, você é empreendedora. Então fica difícil verbalizar, mas não deixa de ser uma inovação, não deixa de ser empreendedorismo. Agora existe um outro ponto que é importante falar, que um entregador, né, de aplicativo de delivery, o nome disso é bico, né, gente? Não é empreender. Tá num momento ali de necessidade extrema e começa como entregador, qualquer outra coisa que a gente entende que é bico, é um corre. O que eu citei aqui da impressora 3D, do portal comunitário, estou falando de negócio. Sim. Por mais que a pessoa não perceba que é negócio, é inovação. Então é importante deixar nítido que existe a diferença de bico e sobrevivência extrema de empreendedorismo. E outra coisa, a gente consegue fazer os melhores pitches, né, gente? Porque se você passa na feira do final de linha do Nordeste de Amaralina, onde eu nasci, a pessoa te convence em 5 segundos que você precisa comprar aquela fruta. Ou o pitch no ônibus, né? Você falou do TED, eu acho que eu cito no TED, né? Sobre o pitch, assim, que é muito rápido. Você tá ali sentada no ônibus, a gente tá puta da vida, aí entra uma pessoa que ainda você dá um sorrisinho, olha só, e no final do dia tá comprando. Sim. Mas eu não queria. Exato. E você começa comprar. com aquele sorrisinho, tipo... E aí depois você tá assim, tá bom, me dá 10 aí, né? Você entendeu? Inclusive, minha mãe vai precisar... Sabe? A gente compra. Ele convence de um jeito, Sim. seja pela graça, seja pela energia, seja pela própria venda. Fica assim, caramba. E eu reparo muito, né? Quando... Então, assim, a gente que tem que aprender com a nossa galera. Total. Sabe? E esse lugar de... Você falou de escuta, né? Mas é difícil, porque tá todo mundo falando, as pessoas querem falar. Aí é muito barulho, aí você não consegue escutar direito. Tá Ruído. muito barulho, assim. E tem um lugar de, às vezes, entre os pares a gente não quer se ouvir, né? Eu acho que é importante falar disso. Entre os pares a gente não tá escutando. Então, quem não é pá também fica mais difícil ainda. Então, não sei como... Eu não sei resolver, não. Se você souber resolver, por favor, coloque aqui na mesa. Não faço ideia, mas existe esse atrito de comunicação a ponto de a gente não conseguir identificar potencialidade naquilo que a gente está ouvindo, porque no final do dia a gente não está ouvindo. Sim. Exato. Então fica assim, não sei. E muitas das vezes você só tá ali preparado para responder. Sua resposta já tá até pronta. Eu não tô nem te escutando. É a direito. defensiva, né? Vai. Exato, exato. Tá sempre armado, né? Tá sempre armado. Sempre Sempre armado. Não, e eu acho legal isso porque eu não vou lembrar o nome da empresa, mas foi muito dessa questão da necessidade, que nem Correios, até algumas empresas de entrega privada, empresas privadas, elas não vão na comunidade, né? Elas Sim. já Sim. avisam que não entrega, geralmente. E o cara criou... Sabe o nome dessa empresa? Eu esqueci o nome agora. Pode ser Traz Favela de Salvador, pode Eu ser acho o que é Na esse. Porta, Eu acho que é o pode Traz ser o Favela. Delivery das Favelas e pode ser o Carteiro Amigo. É um desses. E é legal isso, porque Inclusive, eles... mérito pros 3. Pra todos. 4. Pra todos. Não é? Os E 4 que eu esse- conheço, né? Porque deve ter mais, sei lá. Foram Sim. 4? Foram 4. Tá. E aí é exatamente isso. Os caras criaram uma empresa que favorece a comunidade, que tem as entregas e é isso, assim. E é um negócio, é inovação. Sim.
E as pessoas E tem uma simplesmente... necessidade por trás. Tem. E tem... E- O varejo não sobe no morro, né, gente? Uhum. Assim, até porque você precisa pedir licença para subir o morro. Sim. E acredita que, não, mas eu tô vendendo, a pessoa comprou. Não é bem assim, né? Respeite o território de cada pessoa. Você não entra assim nos Jardins, né? Você não entra assim na Faria Lima. Presta atenção. Eu tive uma situação que foi até engraçada com um amigo meu, que a gente tava marcando um happy hour, né? E aí ele não tava bebendo. E aí todo mundo falou, pô, toma aí dele. Não, eu vim de carro. E aí, pô, mas chama um Uber, cara. E aí ele trouxe essa realidade que, assim, ninguém ali da mesa... Ele falou, cara, não dá pra essa hora que a gente tá saindo de um happy hour, eu pegar um Uber e entrar até a minha casa. Ele é da Paraisópolis, né? Se eu não me engano, a maior comunidade de São Paulo. São né? Paulo. Então, ele falou, cara, Uber não vai dar. A minha realidade é completamente outra, assim, sabe? Então, enfim, acabei citando uma marca, mas motoristas de aplicativo não deixam ele até a porta dele porque entendem que ali vai ter um risco, coisa do tipo. E aí a gente preocupado com aquela cabeça completamente limitada de, pô, por que você não tá tomando uma com a gente, sabe? Enfim, a comunicação não chega, né? Exato, e é muito engraçado isso, porque vivemos em bolhas. E independente de qual seja, estamos dentro de bolhas. Então, Total. às vezes, ouvir o outro falando uma realidade que é completamente avessa, só você falar, poxa, mas o que tem demais você chamar um carro de aplicativo? Cara, não é a sua realidade. Isso se aplica em absolutamente tudo. Eu acho que quando a gente sai um pouquinho da nossa bolha, e isso acontece falando com outras pessoas de outros lugares, com outras vivências, outras bagagens, enfim, isso traz uma realidade e um pé no chão pra gente conseguir tomar decisões de fato. Sim. E entender o porquê do outro. Enfim, é necessário. É Sim. necessário. A minha mãe, ela trabalhou de Uber por um tempo, né? E um pouco antes da pandemia. E essa história que o Dé trouxe é engraçado porque as próprias pessoas fazem isso. Então, minha mãe Sim. já levou passageiros próximos de comunidades e quando eles desciam, eles falavam assim, viu, desliga o aplicativo e volta pra onde você tava. Não faz corrida aqui. Minha mãe, tipo, por que não? Eu vou ganhar dinheiro igual, eu preciso de dinheiro, eu tenho minha Sim. necessidade, preciso sobreviver, preciso pagar minhas contas. E ela ficava, e muita gente chamava ela de louca. Né? Outros amigos e amigas que ela tinha que fazer, você é louca? Como que você entrou lá? Minha mãe, pediram, eu entrei e fiz o meu trabalho, o que tem, sabe? E você fala, é isso. Então, essa questão da bolha é muito forte também. E aí, queria fazer uma pergunta, meio que um gancho pra vocês duas, né? Igual, Nick, você trouxe a questão da potência, né? Potência no sentido do capitalismo, principalmente. As empresas, muitas têm propósito, com certeza, mas muitos precisam de dinheiro e querem pagar conta, ok. E a gente viu o potencial que tem, mas aí tem essa questão do racismo que impede esse potencial financeiro. Como que é pra vocês duas essa percepção de mercado do seu lado, Fê, pensando na questão de vagas afirmativas, de recrutamento, Sim. de potencial, e do seu lado também como investidora e tudo mais, né? Eu acho que vocês duas se complementam muito bem nessa resposta. Total. Vai lá, Fih. Falei demais. Hoje, nós ainda estamos caminhando, na verdade, né? Quando a gente fala de empresas maiores, a gente tem empresas que estão muito avançadas em temas de diversidade. Quando a gente fala de vagas afirmativas, eu acho que até comentei com vocês, né? Não adianta você ter vagas afirmativas para brand, para fazer bonito no LinkedIn, para a tua marca ser bonita. E depois que essas pessoas entram, qual é o teu plano de desenvolvimento? Essas pessoas são acolhidas? Elas de fato pertencem, né? Porque existem muitas empresas que abrem diversas vagas afirmativas. É bonito de ver, né? Fala, poxa, que... E aí, quando essas pessoas entram dentro dessas empresas, não existe um plano para essas pessoas. Elas, de fato, não têm voz lá dentro, né? Sim. E do que adianta? É esse o ponto, né? Então, temos empresas que são referência em diversidade hoje no nosso país, que estão caminhando para isso e tem programas incríveis internos, mas a gente ainda tem muitas empresas que não entendem a importância de ter vagas afirmativas, e eu tô falando de todas as minorias. Eu tô falando de mulheres, eu tô falando de pretos, eu tô falando de PCD. Poxa, quantos... quando a gente olha para PCD, por exemplo, pessoas que são incríveis, que têm uma formação acadêmica sensacional, que têm uma experiência e uma bagagem, e por uma fatalidade hoje se encontra em uma determinada condição.
cara, eles não são contratados a não ser para vagas afirmativas que normalmente são vagas de base. A gente tem que falar sobre isso também, né? Quando a gente fala de vagas afirmativas, não adianta você contratar a mulher, o preto, o PCD, enfim, para vagas de base. Poxa, por que a tua vaga de diretoria, sua vaga de gerência, você não abriu para uma vaga afirmativa? E tem esse ponto, né? Então, eu tenho muito essa discussão com algumas empresas, com alguns gestores ainda, sobre o quanto temos que evoluir sobre isso. Sim. E que não é apenas, poxa, vou aqui abrir essa vaga de estágio para ser afirmativa. Vagas gerenciais de diretoria estratégicas precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado. Esse é o ponto. Eu vou na mesma linha. Assim, até pensando, quando você falava, eu fiquei lembrando de alguns fundos de investimento. Porque a gente está falando aqui de raça e tudo mais, vamos pensar em regionalidade, por exemplo. Sim. Né? A concentração de dinheiro está em São Paulo, nem falo mais Sudeste. O dinheiro está aqui, todo mundo acha que todas as empresas precisam estar aqui para conseguir ver que funciona ou não. E não é bem assim. Hoje na Inventiva a gente tem o pilar de investimento, onde a gente olha com mais atenção para a região Norte e Nordeste. Porque tem negócios prósperos no Norte e no Nordeste também, minha gente, pelo amor de Deus. Sim. Tem. E temos parceiros como, por exemplo, sei lá, a Lighthouse, que abriu um fundo de investimento de 100 milhões exclusivo para o Norte e Nordeste. Aí vai dizer, não, mas será que tem tantos? Começa assim, né? Será que tem tantas empresas no Norte e Nordeste para receber um aporte total de 100 milhões? Tem. E ainda 100 milhões tá pouco, considerando isso. Fora que existem, sim, outras iniciativas focadas, não pode falar nome aqui, né, de empresa, de Big Tech. Tem iniciativas hoje de uma Big Tech que criou um fundo direcionado para startups liderada por pessoas pretas, por exemplo, para tentar incentivar. Tem que ter pelo menos um fundador, uma fundadora ali, que seja e se declare uma pessoa preta. Tem também a iniciativa de uma fintech que, por acaso, né, atuei aí por um bom tempo. Parei de atuar de outubro do ano passado, hoje é a primeira vez que eu verbalizo isso, olha só. Onde fui convidada para criar um fundo de investimento chamado Fundo Semente Preta, também direcionado para startups lideradas por pessoas pretas. O que eu quero dizer? Existe um movimento, tá? Tanto questões regionais, quanto de maiorias silenciadas, mulheres, pretas, etc., só que isso não pode mais ser visto também como o diferente ou o assustador. Porque é isso que acontece. Mas por que criou um fundo chamado Semente Preta para isso? Porque a Big Tech tal está criando um fundo. Vamos lá. Você sabe falar melhor do que eu sobre isso, talvez. Existe o Estatuto da Igualdade Racial. Que tem lá que empresas públicas e o setor público e o setor privado podem criar ações afirmativas de acordo com o que eles acreditam, para conseguir garantir a equidade racial. Isso significa, assim, eu posso criar um fundo, eu posso ser uma empresa de varejo que cria o trainee direcionado para o público preto, por exemplo. Eu posso criar o meu fundo direcionado para questões de regionalidade e também racialidade. Eu posso fazer o que eu quiser, porque juridicamente eu posso. Exato. Porque a discussão aqui eu acho que é importante trazer a parte jurídica. Fica, mas porque é jurídico. Sim. A Constituição também fala isso. Se eu não me engano, posso estar errado. Artigo 170. Depois vamos conferir, tá? Mas é sério, a Constituição diz isso também. O Estatuto vem para reforçar a Constituição. Sim. Então, assim, temos leis que permitem tudo isso que a gente está falando. Não é loucura na nossa cabeça. E isso aqui, eu não tô sendo nem Pantera Negra. Tô calma, tô mais pra Martin Luther King hoje. Caminhando, a referência aí fica com vocês, né? Pelo amor de Deus, dá uma pesquisada no seu buscador favorito. Mas o que eu quero dizer é que existe um movimento. A diferença é a resistência, no geral, do mercado. Sim. E temos que parar de achar que o mercado é um ente, assim, sabe? Tipo, a gente Sim. não toca no mercado, a gente sabe quem tá ditando as regras, Sim. né, do que vai funcionar e do que não vai funcionar, para fazer as coisas fluírem, porque no final do dia tá dando retorno. As empresas que estão nesse fundo da Big Tech têm dado retorno. A empresa do Semente Preto tem dado retorno. A galera que não quer ver. Sim. Porque existe. Foi divulgado massivamente. E a diferença é, não vai funcionar, pra que isso? Mas tem dado retorno. No final do dia ninguém quer ganhar dinheiro. Falei, não falei nada, né? Mas Não, é isso.
E quanto à resistência, porque eu sou muito questionada. Nossa, mas por que vagas afirmativas? Mas existe essa necessidade, né? E apesar, não vou nem entrar no detalhe do quão necessário eu abri uma vaga afirmativa, X. Imagina assim, de 100 candidatos, eu vou chutar 90, tá? Assim, eram pessoas brancas que se candidataram a uma vaga que claramente estava escrito que era uma vaga afirmativa para pessoas pretas. E assim, meninos, imagina que eu entrava em entrevista, a pessoa lá assinalava parda, né? Parda. Eu entrava, era tão branco quanto vocês de olhos claros. E você se questiona, né? É absurdo, mas é real. É real. Então, as pessoas, quando a gente fala sobre resistência, não é só da empresa entender essa necessidade, não é só da gente conseguir publicar essa vaga afirmativa, por exemplo, para pessoas pretas, mas o público em geral entender que, cara, não, você não vai ser selecionado porque é uma vaga afirmativa. E Fê, acho que tem até um ponto aí também, né? Que eu já presenciei essas discussões em grupo de WhatsApp, LinkedIn, Claro. de que geralmente essas pessoas até chegam perguntando, pô, mas eu tenho as mesmas competências, por que tem que ser uma mulher? Que Porque... preconceito comigo! E só um parêntese, isso acontece muito. Acontece muito nas cotas raciais, nas universidades. Eu sou Sim. contra cotas raciais, mas eu quero passar pelas cotas raciais. Não eu. A Sim. pessoa branca, tá? Sou a favor. Eu sou a favor das cotas. Tá? Anota! Não, mas é Por sério. favor, não cortem esse trecho. Não, mas é sério, a pessoa branca, assim, eu sou contra, total. Mas aí aplica pra cotas, isso é louco. Toda hora acontece um caso, a gente vê aí nas mídias, enfim. Mas um ponto, assim, que eu acho que é importante a gente trazer. Em 1968, existia cotas para filhos de fazendeiros. A gente nunca toca nesse assunto. A gente é contra que cotas? Quais cotas somos contra? Porque os filhos de fazendeiros podiam entrar na Universidade Federal como cotista em cursos de medicina ou medicina veterinária. Ou seja, inclusive cursos Cara, eu disputados. nunca ouvi, Eu também. Nossa, Pois é, isso. Lei dos Bois, nunca que ouvi foi sobre batizada isso. desse jeito. Uhum. 1968, ou seja, meus pais estavam vivos, os pais de... Sabe assim? Aham. Já tinham nascido. Tava acontecendo isso. Recente. É Sabe? recente. É recente. E a gente não toca nesse assunto. A discussão é se a cota vai ser pra mulher, E os caras que são formados... Então, provavelmente, se você tem um familiar que estudou em alguma universidade federal e sua família é filha de fazendeiro, meu avô, meu não sei o que lá, tudo fazendeiro, pergunta pra ele se ele é médico, se ele é veterinário, se ele foi cotista. Eu acho que a gente precisa falar abertamente sobre isso. Sim. Por isso que às vezes cansa, assim, sabe? Do tipo, eu sou contra... Qual cota mesmo que você é contra? Uhum. A do seu avô, qual foi? E a lei das terras, né? Dos imigrantes. Que chegou aqui, beleza, você recebeu um pedaço de terra. Entendeu? E incentivo. Existia uma lei, um decreto em 1818 e 1868, se eu não me engano, que permitia a entrada de pessoas brancas no Brasil para receber terras. E não podia entrar pessoas africanas e amarelas, ou seja, asiáticos. Uhum. Não podiam, era uma lei, não pode entrar. Caramba. Tava preparando para o momento da abolição. Sim. Então a gente não podia entrar. Então, Que eu veio sou logo liberta, eu depois. pensando em morar no Brasil, sei lá, eu quero ganhar essa terra aí que você está dando. Uhum. Não, porque você não faz parte disso. Então, assim, gente, tudo que a gente está falando é com base jurídica. O racismo foi estruturado em leis e o antirracismo pode ser estruturado em leis porque está sendo. Para mim é óbvio. Se o racismo foi desse jeito, com leis dizendo isso, isso e isso, o antirracismo é a mesma coisa. Está na Constituição, está no Estatuto da Igualdade Racial, está em outras leis complementares também. Tudo que a gente está falando é com base jurídica. Uhum. Agora, a gente escolhe qual vai usar, né? Exato. Sim. A gente tá falando de tecnologia aqui, tem aplicativos que simulam a escravidão. Como é que subiu Nossa, pra... eu vi isso ontem. Como é que Como é que o aplicativo está disponível? Assim, simples. Então a tecnologia pode ser usada pra tudo, gente. Uhum. Inclusive pra simular a escravidão. E a gente não vai responsabilizar a empresa que subiu e a empresa que aprovou, Uhum. Total. Sim. porque tá em iOS e Android. Exato. E aí, não é crime? Racismo é crime. Quem quer ser um criminoso? Ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma brancura e uma branquitude na sociedade dizendo que bandido bom é bandido morto. Uhum. Olha que loucura, gente. Eu não acredito nessa frase. Sim. Mas a galera que pensa assim acredita piamente
mas esquece que o racismo é crime. Uhum. Aí eu fico, mas você tá sendo um criminoso. E aí, bandido bom e bandido morto pra você também, porque no seu caso... É isso que eu não entendo, assim, sabe? O equívoco que é, até fiquei nervosa. Mas o que eu tô falando Sim. um tech pode ser usado pra isso que eu tô falando, de simulação da escravidão. Um ato criminoso, onde a gente precisa agora começar a discutir quem será responsabilizado. As plataformas que disponibilizaram, tem que ser. A pessoa que criou, a empresa que criou também, pessoa física e jurídica. E os próprios usuários, porque isso é crime. Porque a gente não faria nenhuma piada com o Holocausto. Não, Faz uma piada dessa na Alemanha. Eu fiquei impressionado com o volume de downloads disso, gente. Pelo amor de Deus. Mas é isso, a gente fica com esse papo que o Brasil é pacífico. Sim. Para com essa conversa. O Sim. Brasil não é pacífico. A gente mata mais do que o país em guerra. Sim. A gente mata mais E tem com arma até letal do que o país em aquelas guerra. discussões de quem foi preso não precisa de reinserção social, várias coisas assim. Eu fico, gente, me explica. Mas que é nem isso, sim. teve recentemente Essa é a realidade, cara. uma polêmica aí falando sobre reinserção social, que as pessoas teriam direito a ser motorista de aplicativo e tudo mais, e a galera caiu matando em Sim. cima disso. Eu falei, gente... Mas a galera que foi presa e continua malhando nas academias com a tornozeleira Uhum. que afundou esse país, Uhum. a gente aceita, né? Sim. É a escolha. Uhum. A gente escolhe a narrativa e tudo que a gente quer olhar ou não. Sabe? Eu tô exausta, às vezes, de explicar algumas coisas. Sim. Que eu olho pra pessoa e falo assim, não é você que foi pra Harvard? MIT, Stanford, não sabe disso. Como assim você não sabe disso? É intencionalidade. Uhum. Tem pessoas que querem fazer a manutenção de tudo que existe e da pior forma possível. Porque tudo que a gente tá falando tá errado. Sim. E tem pessoas que querem transformar. Gente, não tem esse papo. Não existe meio termo. Não existe meio termo, porque tudo isso é crime. Uhum. Quem está em cima do muro é amigo do dono do muro. Sim. Ponto final. Se você quer fazer a manutenção e tá em cima do muro, provavelmente Que vai frase afetar em você maravilhosa. aí, família, herança, esse papo aí todo. Então, assim, é cansativo. Sim. Porque é uma decisão. E o Brasil não é pacífico. Essa discussão, se fosse pacífico, a gente não estaria nem discutindo isso aqui. Sabe? Assim, não precisava tocar nesse assunto. Exato. Você ficou assustado com números de downloads do aplicativo Chocante. sobre simulação da escravidão. O Brasil é essa realidade. Uhum. Entendeu? A diferença é, hoje eu tenho 28 falando sobre esse assunto. Mas eu posso falar de Neuza Santos Souza, que escreveu um livro falando sobre isso, Tornar-se Negro. Eu posso voltar para Carolina de Jesus, sabe? Assim, as pessoas já falavam isso há muito tempo. Eu só estou reproduzindo com outra linguagem, talvez, mas Sim. o assunto é o mesmo. E o ano é 2023. E o ano é 2023 e talvez a gente continue isso por um bom tempo. Exato. Não tô sendo pessimista, mas considerando que existe uma ultra polaridade aqui no Brasil e no mundo, Uhum. Sim. tá? Não é só o Brasil. Sim. Teve uma onda aí, Uhum. onde as pessoas é 8 ou 80. E se você fala, nossa, eu gosto da cor azul, você é isso. Não, mas eu gosto da cor vermelha, você é isso. Não tem papo mais. Sim. Então, o diálogo... O Emicida fala isso, né? Qual o diálogo que a gente tem com o racista, assim? Qual o diálogo possível que a gente tem com um racista convicto? Nenhum. Sério? A gente precisa falar sobre isso também. Eu vou tentar converter um racista convicto dizendo que é melhor que uma pessoa como eu morra. Uma pessoa que tuita isso, independente do ano. Assim, gente, sério. Vocês querem que eu fique dialogando com uma pessoa que fala, eu prefiro que você morra. Eu preferia que tivesse uma pessoa como você pra ser minha escrava agora. Influenciadores falando isso no Twitter. Sim. É legal ficar lendo isso, dizendo, então tá bom, ele acha que é legal que eu e minha família fosse escrava deles. Deixa eu trazer aí. aqui argumentos pra ele. Né? Entendeu? Não tem discussão, não tem conversa. Racista convicto. Uhum. E a Bárbara Carini, que é uma intelectual incrível de Salvador, ela falou que tem esses racistas convictos e tem aqueles que eu não lembro o termo, mas eu sempre uso esse lugar de... não é duvidoso, tô tentando lembrar o termo dela, mas enfim... Eu vou falar o meu. O que dá pra salvar, assim, que você não sabe se é ingenuidade, porque foi criada por uma família escrota. Uhum. E dá pra salvar. Não é sério, gente. Sim. Que você dá pra perceber quando a pessoa assim, não, Monique, mas é porque meu pai, eu falei, tem alguma coisa aqui da família, que às vezes é difícil de romper mesmo, tá tudo bem. Sim. Mas é possível dialogar. Deixa eu te explicar. Eu sei que sua família fala isso. Mas, cara,
Você sabe que tá errado, né? Você sabe que tá errado. Aí a pessoa, realmente, eu não concordo com meu pai, agora tá difícil, rompi nas eleições com meu pai. Entendeu? Essas coisas todas. Eu tô com essa galera. Sim. Eu quero conversar com essa galera. Porque eu consigo dialogar. A outra não quer diálogo, o outro lado não quer diálogo. Exato. Quer que eu não exista. É diferente. Sim. E em África é coexistência. Não é eu vou anular a sua existência porque eu não concordo e porque você é uma pessoa branca. Eu quero coexistir com você, mas entenda que eu preciso também existir. É coexistência, gente. É simples. Isso no mundo dos negócios, no mundo da tecnologia, na sociedade como um todo. Então, assim, racistas convictos, como diz Bárbara Carim, não. Querem que eu morra. Não dá pra dialogar. Por favor, não me mate. Pelo amor de Deus. E o outro que eu vejo ali que tá, família. Vamos conversar? A pessoa, bora conversar. E vamos conversar. Tá tudo bem. Eu acho que existe um limite, assim, da educação. Sempre tem que estar educando o outro. Você tem mesmo acesso que tem 3G, tá assistindo. Você tá me assistindo, tá com acesso à internet. Busca no seu buscador favorito. Sim. Não é? Você já sabe que a gente tá falando um monte de termos, temas, pessoas, citação. Dá uma olhada. Intencionalmente. Tenha disposição e disponibilidade pra isso. Porque eu tenho, né? Por que você não pode ter? Ah, não, Monique, mas é muita coisa. É porque quando você vê, não dá pra desver, né? A consciência expande, você não consegue mais. Eu estou me desconstruindo. Eu não quero falar sobre esse assunto, porque não quero tocar nesse assunto. Tá se desconstruindo sobre esse tema, mano. Eu não vou opinar, gente. Eu tenho o direito de não opinar. Sim. Meu Deus do céu. Agora, Monique, a gente tem uma pergunta aqui muito especial de uma correspondente do Nordeste de Amaralina. Olha só minhas áreas. Tá vendo só? A Mônica, ela trabalha com a gente na área... Adoro pessoas que começam com a letra M. Você viu que tava quase pertinho, né? M-O-E-M-O... Né? A Mônica trabalha com a gente no marketing lá da Certsys e ela, uma grande admiradora sua, preparou uma pergunta especial aqui pra você. Por favor, tô até com medo, né? Como é que você me conhece? Olá, até que faz sentido. Eu peço licença para entrar e participar rapidamente com vocês desse episódio com a Monique e com a Fernanda. Eu queria muito fazer uma pergunta para a Monique, que além de ser minha vizinha do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, é essa pessoa de referência para mim e para tantas outras, né, enquanto profissional, intelectual. Mas antes eu queria trazer um ponto que é muito comum a gente ver que as pessoas negras de destaque em suas carreiras, independente da área em que elas estejam, elas são sempre muito convidadas, para não dizer até cobradas, a falar sobre como é ser negro, ser negra nesse lugar, desafios, etc. Inclusive você lançou um livro, Monique, que é o Empreendedorismo Feminino, um olhar estratégico sem romantismo, onde você mesma deixa claro que ali você não está falando sobre gênero, sobre racismo, mas sim sobre negócios. Isso é fantástico. Mas voltando um pouco, e não seguindo aquela pergunta clássica que é como ser uma mulher negra neste lugar, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como a gente, enquanto sociedade, enquanto mercado, pode não necessariamente fugir disso, mas ir além de somente as pautas identitárias básicas e começar a inserir de fato pessoas negras como parte homogênea do mercado empreendedor. Que maravilha essa Mônica, né? Cara, a gente precisa promover esse encontro. Pois é, pode me convidar de novo, eu tô disponível aqui. Não sempre, né? Mas tô. Lá, hein? A gente vai falar. Tem que gravar em Salvador, no escritório lá de frente pro mar, da Baía Turista. A gente dá um jeito. Por favor, são meus convidados. É um ponto muito importante que ela trouxe. E é engraçado que, assim, tava conversando com alguns amigos, falei, cara, ninguém nunca me perguntou minha cor favorita. Ninguém perguntou se eu prefiro, sei lá, praia ou barzinho. Se eu prefiro balada ou carnaval. Sabe essas coisas assim? Sim. Aquelas perguntas que eu fico vendo da galera. Qual a cor favorita? Não teve. Inclusive, uma dica aqui, viu? Fica a dica. Se quiser perguntar. Larguei. Vai ter. Mas sério, esse é um ponto importante. Tem outra coisa que eu escolho onde eu falo isso, sobre assuntos raciais ou não. Aqui eu aceitei falar. Tem outros que você ia ficar perguntando e eu ia ficar olhando pra Fê. E tá tudo bem, porque eu também não... Tem dias que eu quero falar, acho necessário, dependendo do lugar. Tem outros que não. Porque as pessoas acham que a gente tem que ter predisposição para isso. Exato. A gente acorda, hoje eu vou falar sobre racismo. Tipo, querido, primeiro que é um gatilho, tudo que eu falei eu fiquei lembrando. Entendeu? A conta fica aumentando na terapia. Ninguém tá pagando. É verdade. Ninguém vai pagar sobre os traumas, as tretas e por aí vai.
E a segunda coisa é que partem do pressuposto que a gente não tem nenhum tipo de formação. E quando eu falo formação, tem a história do herói dos empreendedores que largaram tudo. Larguei a faculdade e aí criei um unicórnio, sabe essa história? Cara, eu acredito na formação acadêmica. Eu iria seguir 100% a academia se não fosse o Caco Barcelos me chamando. Então, Caco, muito obrigada pelo convite no Profissão Repórter. Nunca te agradeci desse jeito publicamente, né? Estou agradecendo agora. Porque eu estava aplicando para o mestrado. E iria ficar. Mas também ninguém nunca perguntou, Monique, você fez faculdade? Vocês trouxeram esses pontos aqui. Eu falei, olha isso, alguém que trouxe minha formação pela primeira vez, publicamente. Porque assim, eu formei, eu gosto de falar como é que foi a faculdade. Sim. Sabe? Fiz na UFSCar, massa também. Aí veio uma pandemia, tinha que terminar. Sabe? Eu gosto de sala de aula. Me matriculei em um agora, só que não deu porque eu tô gravando o programa, né? Aí eu falei, gente, desculpa, eu nem vou mais participar, então tô saindo do curso. Mas eu gosto desse lugar de parar, sentar, estudar, ser aluna, ser aprendiz. Porque todo mundo fica perguntando como se eu tivesse todas as respostas do mundo, né? Gente, eu tenho 28 anos, rapidão, assim. Se eu tivesse, seria uma maluquice. E quem tem essa idade e acha que tem, temos um problema por aí. Sim. Sabe? E tem um lugar de troca. Essas partes a galera não... Enfim. Quem te inspira? Quando você viaja, você gosta de viajar pra onde? Qual o lugar mais incrível que você já viajou? A pergunta simples, do dia a dia, né, cara? Porque não tem sofrimento. Viver, né? Não só a dor nos une. E isso é difícil também pra gente entender. Quando fala a gente, no geral, sabe? Sim. Por quê? É pela dor e pelo engajamento do ódio que a internet existe, né? Nossa. Quem viraliza se... Tem que ser assim, ó. Nesse nível. Hoje então, se eu falo uma vitória... As coisas que mais viralizam que a gente brinca é a cultura do cancelamento. Pois é. Virtual, né? Então, se eu falo uma coisa assim... Tô em Cartagena das Índias. Tô, sei lá, em Los Angeles, na Disney. Sei lá. Eu vou, né? Não tem isso. Não é interessante. Porque o espectador, as pessoas estão esperando o momento da treta, da tragédia. E fomos acostumados, e a internet trouxe também um pouco mais, a tudo tem que ser viral. Me fizeram uma pergunta assim que eu achei ridícula. Será? Eu vou falar. Que eu olhei assim, Ana, os bastidores assim. Monique, quando foi e como você viralizou? Aí eu falei, não vou responder. Eu acho um absurdo isso. Porque sempre passa desse lugar. Você tá na internet, tem que ter viralizado para as pessoas saberem que você existe. Foi meu trabalho, a recorrência do meu trabalho, fizeram que as pessoas falam, nossa, quem é Monique? Vou ver. E que bom, continuei, porque o conteúdo é massa. E não foi da noite pro dia, isso. Como é que você virou Shark? Ah, tava lá sentado, implorei, sei lá. Sabe umas perguntas assim? Então eu fico assim, cara, você não pergunta isso pra outras pessoas, né? Então, tem isso da dor, não só a dor nos une, mas a galera acredita que sim. Tem o engajamento pelo ódio, então sempre temos que falar o quê? Por exemplo, teve um caso que aconteceu recente mesmo do Vinícius, do Vini Júnior. É uma comoção mundial. Claro que vamos falar sobre isso, gente. Sim. Mas não é exclusivamente isso, porque todo dia acontece algo assim. Se eu vou falar todo dia sobre isso, eu não vou falar sobre mais nada. Nem das coisas que eu posso contribuir de utilidade. Tipo, eu sei falar de outras coisas, sei, né, ir pra esse caminho. Nem coisas assim, amenidades também, porque amenidade só pode ser branco, né? Quando a gente fala, não, eu quero falar de amenidades. Não, Monique, mais você. Eu quero respirar, cara. Não sei se acontece isso com você, inclusive eu queria te ouvir. Mas, e você trouxe esse ponto que é tão sobre isso, inclusive, eu participo de diversos grupos, troco bastante, e o ponto de palestrantes, no contexto geral, negros, só são convidados para palestrar sobre essa pauta, diversidade, sobre essa pauta exclusivamente. Quando eu falo de palestrantes para, enfim, eventos, empresas, um palestrante negro, ele pode falar sobre N assuntos. Pois é, o cara da NASA, sabe? Exato. A gente teve um papo aqui, Fê, desculpe te Imagina. interromper, com o Caio Bogos, da ATIP, que é uma organização para pessoas neurodiversas, né? Ok. E aí ele fala exatamente isso. Cara, inclusive hoje estou vindo aqui para falar disso. E eu tenho tantos outros projetos, tantas outras coisas que eu tenho vontade de falar. Tipo, qual é a sua cor preferida? Por mais
fútil que seja o tema, às vezes, assim, sabe? Putz, porque eu posso falar dessas futilidades e quando você vê essa imagem de um palestrante negro, você já espera que ele vai falar de diversidade, ESG e coisas do tipo, sabe? Exatamente Às vezes é isso, às vezes meu convite é, eu não sei falar sobre isso, não. Mas Monique, eu... Que maravilhoso. Não, mas eu não sei. Vocês estão achando que eu sei. Então, Que maravilhoso. Vocês dependendo... estão deduzindo que eu saiba, mas... Eu acho que depende mesmo, assim. A gente tá falando sobre isso aqui, aceitei falar, tá tudo bem. Foi uma escolha dizer sim. Aham. Quem tá com a escolha é a gente. Uhum. Total. Não o outro. Tipo, o tema... Eu odeio quando fazem isso. Monique, quero te convidar pra uma palestra. O tema é esse. Tipo, não sei. Mas eu sei isso aqui, pode ser? Uhum. E Não, tem mas seria tão legal. Eu falei, pra quê, né? E tem um lance também, Monique, que me irrita. Fui honesto, me irrita. De que às vezes dá uma sensação de que a gente tá sempre buscando o lado do aprendizado em vocês. Sempre. Não Sabe? tem uma piada Então, tipo, quando você do falou Wiki ali... Preta? É bem isso, sabe? Aquilo que você falou, pô, você tá com 3 dias aí em casa, sabe? É um tema que, não só esse, mas a gente tá aprendendo sempre, né? E eu tenho que ir atrás desse conhecimento. Espero que aqui, inclusive, seja um espaço para esse conhecimento. Mas, às vezes, me dá uma sensação de que... Eu me lembro até... Aí, ó, meu momento futilidade, eu vou falar. Estava assistindo um reality show há uns anos atrás e tinha um Tô curiosa agora participante... que... Olha. Uau. É esse mesmo, é esse mesmo. Tá bom. E tinha um participante que chegava para um outro participante negro, cara, com um almanaque de dúvidas ali. Ele falou... Teve uma hora que ele foi respondendo. lembro. E aí teve uma hora que ele fala, cara, você esperou chegar aqui dentro dessa casa, exato. na maior emissora do país, para esclarecer suas dúvidas? Entregou com o reality. Tô brincando. Eu deixei claro. Deixa claro. Deixei claro. E eu acho que é não só sobre pessoas pretas, eu acho que as pessoas acabam colocando, e aí quando a gente fala de minorias, dentro de caixinhas. Então, por exemplo, uma pessoa LGBT, ela só pode palestrar no mês de junho para falar sobre Pride dentro das empresas. Pessoas pretas para falar sobre diversidade. É bizarro, porque assim, a gente está falando de pessoas que têm uma formação, uma bagagem, que podem, falar sobre tantos assuntos, e você acaba... E o mercado acaba limitando essas pessoas àquilo. Sim. Novembro mesmo, né? Eu sempre brinco, porque também é o dia do empreendedorismo ali no dia 20. Uhum. E aí quando me chamam, Monique, pra falar, né? Eu falei, que massa, porque é o dia do empreendedorismo, né? Muito bom. Ninguém sabe o que é o Monique, dia. eu te amo, Como Monique. Maravilhosa. Eu jurava que era isso. Eu jurava que estava me chamando pra falar de negócio, porque é o dia do empreendedorismo. Inclusive, estou impactada que não seja. Pois é, entendeu? Então tem uns momentos que eu vou, outros, tipo, que loucura é essa? Porque senão, em novembro, a gente sabe que pensando na galera mais pública, Sim. vai lotar a agenda, como se existisse só naquele período, né? Obviamente. Sim. E então tem uns 3, 4 anos pra cá que eu fico nessa, tipo, negócio. Falo de marca pessoal, falo de branding, falo de investimento, tudo mais. E tenho as minhas palestras nesse segmento. Então eu falo, tá bom, você quer isso, mas eu tenho isso aqui. É isso que eu tenho e posso oferecer. Uhum. Que show. Então, se quiser outra coisa, não sou eu e tá tudo bem, gente. Você pode chamar outra pessoa. Mas se vocês estão me querendo, é esse assunto que eu domino. Então, vocês me contratam pra isso aqui. Vai ter uma agora que, inclusive, vai ser de construção de marca pessoal. Legal. Num evento Que X. legal. Em breve, eu divulgo nas minhas redes. Mas vai ser nesse lugar e o outro sobre estratégia de lançamento de infoprodutos. Porque eu ajudo uma galera a fazer isso nos bastidores. E aí vai ser a primeira que eu vou falar. Você falou do pitch ali atrás, mas a forma como você falou o título apenas já me deu uma vontade de estar nos dois. Entendeu? É isso, mas também fui curadora de alguns eventos onde eu chamava pessoas pretas, mulheres, etc. E nunca colocava no título nada de afroempreendedorismo, empreendedorismo feminino. Nada disso. E a sala lotava. O que eu quero dizer com isso? Também não existe interesse da plateia. Quando, mas eu não posso colaborar com isso, é melhor não ouvir. Eu já ouvi isso várias vezes. Então eu fiz o teste. Fui curadora 3 anos seguidos desse evento. E quando eu coloquei um título sem nada disso, de afro, preto, mulher, nada, as pessoas ficavam na sala. Caramba. E quando era o contrário, as pessoas não ficavam na sala. Falavam, não tenho como contribuir. Contribuir com o quê? Você vai ouvir. Uhum. É só ficar sentado, ouvindo. É sério isso. Então tem esse lugar também que a gente precisa começar a falar. Sim. Abertamente, sabe? Então, sei lá, né? Posso perguntar um pouquinho aí de um cargo recente seu aí de Shark? Pode. Sem Vamos lá, né? Se eu vou spoilers. responder, eu não sei. Exatamente. Aí é com a você, gente não, mas a vai gente lá. não vai entrar na esfera de spoilers, prometo.
Mas você numa cadeira de Shark. 2 perguntas em uma aí. O que, lá no comecinho você falou um pouquinho dos critérios, mas o que você espera encontrar de oportunidade de negócio, de mercado, e o que você espera de um bom pitch ali? Quanto tempo a pessoa tem ali pra... Entre 40 minutos e 1 hora. Tá. E o que você espera de um bom pitch ali pra te convencer a ser uma investidora? Varia, viu? É. Porque às vezes... Vamos sobre o pitch primeiro. Eu gosto muito de olhar o empreendedor e empreendedora, sabe? A pessoa física. Por quê? Porque se o negócio não der certo, e alguns meus não deram certo, você olha pra pessoa e fala, cara, se isso não der certo, ela vai fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa vai dar muito bom. Você olha pra pessoa e fala, putz, que segurança, gente. A pessoa tá assim, se terminou essa franquia, essa startup, tanto faz, o que ela criar vai ser massa. Porque é ela, é essa pessoa. Esse é um ponto importante. Então eu fico ali olhando, entendo se é nervosismo ou não. Sim. Às vezes a pessoa decora tanto, sabe? Uma coisa é apresentar, uma coisa é decorar. Tem diferença. Total. Se você domina o seu negócio, você não vai ficar decorando linha por linha. Você sabe os pilares ali pra convencer, inclusive, na hora que a gente joga. Porque às vezes eu fico com dó, né, gente? Pergunta muito, né, pros empreendedores. Eu fico assim, meu Deus, eu tenho vontade de ficar calada. Mas esse é um ponto importante de tá decorando, tá apresentando. Você realmente criou isso ou outra pessoa? A vivência com o projeto total. dela. Eu vi uma vez Dá a pra análise de sentir. pitch, acho que foi da própria Sony que eles fizeram ali com os Sharks, tipo, cortes e tudo mais. Que eles falam assim, presta atenção quando o cara fala, nós aqui da empresa tal, nós Sim. quem? Nós ou eles. Eles, É. acho que isso. Gente. Você tá sozinho aqui? Sim. Então tem esse ponto importante. E depois uma coisa. Eu preciso saber sobre números da empresa, gente. Porque eu só tenho aquele tempo com a pessoa. Sim. Claro, depois tem diligência jurídica, contábil. Mas independente disso, eu preciso decidir rapidamente se eu tô dentro ou tô fora. Então eu preciso saber de coisas básicas, de contas ali, porque eu tenho que fazer muito rápido. Sim. Tipo, fala. Não, porque... Não, eu tô te perguntando quanto você faturou ano passado. É só isso. Soma. Soma, não é possível que você não somou antes de vir pro programa. Porque se a pessoa recebe... A gente nunca sabe quem é o empreendedor. Sim. Sim. E isso já apareceu... Não apareceu ainda. Ninguém conhecido, sabe? Que eu fiquei com medo de... Será? Conheço tantos empreendedores que abre assim e fala... Ih, meu Deus, é fulano. Sabe assim? Sim. Você sabe que você Não. puxou a bola pra na próxima gravação isso acontecer. Calma. Nossa, as pessoas vão se inscrever. É porque eu também não podia divulgar que eu era. Sim, Ficava sim. morrendo de vontade de jogar nos grupos. Até na Inventivos eu tava morrendo de vontade de falar, gente, se inscreve, pelo amor de Deus. Mas não podia. Mas agora, enfim. E é legal que uma coisa que você falou bem no começo da nossa conversa, que é aprenda com o erro dos outros. Cara, tá na 8ª temporada. Como é que você não viu ainda que você tem que Isso eu saber não seu entendo, faturamento? Isso, assim, pra Sim. mim... Eu Eu acho- sinto que, assim, já assisti outras temporadas. Eu sinto que, sim, teve evolução de preparação Sim. dos empreendedores. Mas ainda tem ali uns perdidos. Que acha que o valuation tem que vir do coração dele, né? Sim. Gente, calcule quanto. Faz uns cálculos antes, peça ajuda. Porque você já sabe. Quem não sabe que você vai estar lá sou eu. Sim. São os tubarões, mas você já recebeu sim e pode se preparar. Então todo pitch tem que ser preparado. Você vê quando a pessoa se dedicou. Ou tem, inclusive, quando não sabe a resposta, tem jeito de falar que não sabe. Sim. Não precisa ficar falando, ai, que bom, tá no meu roadmap. Pipeline. Não tá mesmo. Não você tá. vê que não tá, sabe? Sim. Não tá. Mas você fala, não pensei sobre isso, mas se você entrar, seria tão Sim. legal se a pessoa... chama Sim. chama Acolhe, o né? tubarão, sei lá. Esse é um ponto importante. O que você perguntou de... Não só sobre o pitch, mas também sobre o que você espera encontrar no espera. negócio pra investir. Tem uma Posso coisa que só eu... fazer uma pergunta casada com o que ela tava falando? Coisa rápida, assim. Você sente que tem muito empreendedor que vai lá só pelo marketing? Tipo, fui uma empresa que passou Ou no pelo Shark Tank? investimento também, né? Não, Só é pela que o entrada da investimento grana, é né? o objetivo Não, do programa. eu vou falar pelas né? outras temporadas. Mas de expertise, outra... cara. É sensação sobre geral. outras temporadas, já vimos que pessoas vão pra lá porque é um canhão, né, gente? Sim. Por mais que seja na Sony, canal fechado, a internet, os canais Shark Tank na internet são enormes. Sim. E dependendo da cidade, a pessoa vira uma celebridade na cidade Sim. dela. Né? E talvez nem queira mais o tubarão, sei lá, não sei. Minha primeira vez não faço ideia do que vai acontecer. Sim. Porque a pessoa vira uma celebridade na cidade. Todo mundo quer estar em cima dela. Ninguém queria falar com a pessoa. Depois a pessoa, né? Todo mundo agora compra Vira, só dali é porque passou isso, no a Shark Tank. heroína, o herói da cidade, tem esse ponto. Então, Sim. provavelmente sim. Não posso opinar Tranquilo. ainda sobre Não, tranquilo. essa temporada que eu tô e sobre o que eu espero. Eu sei que tem minha tese, nem tudo vai aparecer assim. Já entendi
que no Shark, hoje, atualmente, eu ouço pitches de 2 lugares. A Inventivos e no Shark Tank. Por quê? Tempo, esforço, energia, dinheiro, não consigo. Todo mundo quer me parar aqui e fazer um pitch. Tipo, não dá, gente. Não dá. Eu preciso dedicar atenção, tempo. Eu preciso estar disponível intencionalmente para isso. E eu estou disponível na Inventivos. Inclusive, turmas abertas aí. Pronto, falei. Dia 13 de junho. Abaixo aí. Começa as inscrições. Por favor, coloque o link pra galera se inscrever. Mas é intenção, sabe? Porque se eu ficar sempre marcando um por um, eu sei que eu não vou fechar. Porque eu não vou ter tempo. Se eu aceitar todo mundo que quer apresentar um pitch individualmente, eu não trabalho. É sério. Então eu escolhi os 2 ali, Inventivos e o Shark Tank. E sei que no Shark aparecem negócios, todo mundo sabe disso, variados. Sim. Desde produto, que e aí, não é startup, não é nada, o que é que eu faço? Mas às vezes eu olho com mais atenção também, coisas que dá pra surpreender. Não tava pensando de jeito nenhum. Aí aparece a pessoa e falei, opa. Aí, todo mundo vai saber depois se eu seguir minha tese ou não. Sim. Assista. E até, assim, até falando das temporadas anteriores, a gente viu que teve empreendedores e empreendedoras que chegaram lá, já pensaram num Shark específico. Né? Tipo, eu vim aqui acontece aí que dizem, por né? ele ou por ela e tudo mais. Que né, eu já vi um pitch de um cara que ele queria muito o Caíto. E aí, tipo, o João Apolinário olhou e falou, e aí, você vai fazer pitch só pra ele, sabe? Tipo, tem essas coisas. Já a gente vi sabe várias que tem. dessas nas temporadas Exato. passadas. Então, assim, se quer que fica olhando, né? O empreendedor fica te olhando só, assim. só fica ali, né, e tudo mais. Então, acho que é muito disso que você falou, assim... Cara, se quer fazer um pitch pra mim, tem esses canais aqui, né? Em que vai lá, se inscreve. Exato. Tem 2 coisas que eu também acho muito engraçadas, que a primeira é quando o cara chega lá e perguntam, mas qual foi o valuation da sua empresa? E aí ele dá uma resposta subjetiva de 2 minutos. Gente, é isso. Eu só quero um número. Exato, assim, sabe? Simples. Exato. Então... Ele vende o famoso vender conceito, né? Exato. Você pede valuation, o cara tá te vendendo um conceito de uma marca que ele pensou e tal. Mas... Pô, provavelmente porque o valuation tá errado, né? Foi da cabeça dele. Mas ele assim, acha que tá valendo isso. Teve um ponto que você trouxe que eu achei super interessante, de pede ajuda. Pois é, eu não entendo pede isso, ajuda, cara. né? Pede ajuda. Como serve um programa, porque assim, é um reality, sabe? Sim. Tem muitos ali, são muitos sonhos. Sim, E a base é o valuation. Então, a base do pitch é o valuation. Exato. Porque Esse é um é a ponto- porcentagem que você vai dar em cima disso. Independente do programa, Uhum. esse é um ponto que eu sempre olho, assim. De onde essa pessoa fez esse cálculo, gente? Uhum. Nem existe. Não, 100 milhões, por quê? Sabe assim? Então eu tô valendo quanto, né? Assim, sério. Não é? Aí eu falo, não, sério, assim, de verdade, onde você viu isso? Não, porque eu tô projetando. Eu falei, tá, mas não tá nem funcionando. Eu preciso validar tudo. Acontece, assim, já, independente do programa. Isso aí, Sim. já fui jurada de um monte de coisa, eu fico assim olhando pra pessoa. Ela acha que eu sou palhaça? Só pode. Pra chegar aqui, publicamente, e dizer que daqui a 20 anos, um dia, que se der certo, talvez eu tenha um retorno do meu investimento. Não vou esperar 20 anos, querido. Você tá entendendo, não? Sim. Você não vai falar isso pro investidor. Você não pode falar isso, que eu vou ficar 20, 30, 40 anos Pode ser que talvez... de uma coisa que não foi validada. O que é pior. Porque se foi validado não sei o quê, você fica, tá, então a gente consegue te ajudar a adiantar de 20 para 5. Uhum. Você começa a fazer as contas. Mas o cara, velho, não tem nada. E fica dizendo que é 100 milhões? Por quê? Não, eu fico pensando na galera que participou antes da pandemia. Porque já vem com esses absurdos e assim... Não, em 5 anos isso vai funcionar por conta desse cenário que ele Nossa. criou utopicamente e tudo caiu por terra porque entrou a pandemia. Nem deve existir mais as empresas, e aí né? quero saber como é que tá isso, sabe? Eu tô Tipo, curiosa, vou procurar saber. Porque tem uma... Isso de validar ou não, e considerando, vamos lá, talvez o empreendedor e a empreendedora fale isso que mais acontece. Uhum. E às vezes não quer compartilhar com a gente. Tipo, na Inventivos, a pessoa passou por um fundo X e falou um valuation. Aí vem pra mim e aumenta o valor. Já considerando. Aí eu falei, não, mas você acabou de falar que foi investido pelo fundo, continua no mesmo lugar. Na verdade, você caiu. Você não tá nem crescendo, você tá caindo. Por que o valor pra mim é maior, gente? Não, porque você... Eu falei, eu nem entrei pra aumentar seu valuation. Como é que... Só a minha presença já aumenta o seu valuation? É sério. Mas esse é o segundo ponto que eu ia comentar, que eu acho engraçado. Que às vezes me dá a sensação que tem participante que vai lá pra parar de trabalhar.
Tipo, você chegou aqui, vai salvar o meu negócio, Só assim, polêmicas A aqui. gente só ganhou dinheiro nessa vida porque estamos trabalhando até Não hoje, é? né? Assim, Mas pelo me menos dá eu a falo por sensação de mim. que, putz, agora eu consegui um investidor, consegui alguém conhecido, alguém renomado, alguém que manja de mercado, alguém que manja de marketing, de comercial, que não sei o quê. É o maior então eu vou erro. tirar um pouco o pé no freio. Cara, eu acho que é o momento que você mais vai acelerar. É, Mais Exato. fácil vender a empresa, então, né? Eu, tipo, 100%, pronto. eu concordo 100% com você, porque tem uma coisa que... Uma coisa é auxiliar o empreendedor. Eu quero estar ali próximo. Eu quero ter encontros mensais, eu quero entender o que está acontecendo, eu pensar alguma coisa, falar, cara, você viu o que está acontecendo no mercado? Dá uma olhada. Você viu isso? É importante. Total. Mas o dia a dia, quem vai ficar sem dormir, entendeu? Por conta da empresa, é a pessoa que criou. Sim. Total. Quem vai ficar, meu Deus, o que eu faço? É a pessoa que criou. Quem vai ficar falando da empresa 24 horas é a pessoa que criou. Não sou eu, até porque meu portfólio está crescendo cada vez mais. Eu tenho que falar de 20 ao mesmo tempo, sabe? É simples isso. Mas esse lugar de... A pessoa é pública, a pessoa é tubarão, a pessoa é não sei o que, acha que a gente vai largar nossas coisas, nossas outras empresas. Pra focar na Pra ser dela. funcionário Uhum. da empresa que a gente está investindo. Se eu tô falando, sei lá, eu investir em 10 no programa, vou ser funcionário de 10, mentalmente, emocionalmente, isso é impossível. Sabe? Fisicamente também, né? Porque cada um Sim. tá em um lugar do Brasil. Sim. Não sei como é que vai acontecer isso. Então isso é uma loucura. Então tá me ouvindo desde loucura. E a segunda coisa é, o tesão tem que ser do empreendedor, gente. Total. Por isso que existem formas e formas de negociar. E agora, independente do programa, teve um caso recente, sei lá, estamos em junho, Vamos entrar em junho já. fevereiro, assim, mais ou menos. Eu tava negociando com uma pessoa e tal. E eu falei uma porcentagem um pouco mais alta do que ela tinha pedido. Mas dentro daquilo que eu acredito também. Até para não empatar próximas rodadas de investimento da pessoa. Então eu fiz a conta e falei, ó, o valuation é esse, não, acho que é justo esse aqui para mim e vamos. E ela, não, porque não sei o quê, a pessoa não. Eu falei, beleza, mas então fala mais. Você tá pensando em outras rodadas, já tá conversando, porque isso também diminui meu trabalho, né, gente? Se a pessoa já tá com coisas engateadas, fala logo. Exato. Porque se eu tiver que fazer todo o trabalho, claro que eu vou pedir mais. Sim. Porque é o mesmo esforço. Ter 1%, ter 50% da empresa, eu vou fazer a mesma coisa. Então é melhor ter um pouco mais do que ter 1%. A lógica é simples, sabe? E no final ela falou, a pessoa falou, não, porque eu já tô negociando com 2 fundos fora do Brasil, não sei o quê, nananã, tá, e qual o estágio? Vamos lá, tá nesse estágio. Pronto, agora que você falou isso, a gente pode pensar na porcentagem que você sugeriu. E tá tudo bem, eu não tenho um problema com isso. O negócio é fala. Porque a gente só pode negociar e pensar em absolutamente qualquer coisa se você trouxer informação. Se você não coloca na mesa, não tem como adivinhar, né? Bola de cristal, não tem isso. Sim. Sabe? Transparência. Então, assim, fica, não porque. Pode falar, gente. Se eu for entrar num investimento, numa sociedade, eu preciso saber que você está negociando, inclusive. Até para dizer se é furada, isso aqui pode ser melhor, sei lá. E aí, quando a pessoa trouxe a informação mais completa, aí eu falei, agora eu entendi. Então tá tudo bem. Eu vou abrir mão disso que eu tô pedindo para concordar com você. E aí você também muda outras coisas. Não quero ser diluída na próxima. Sim. Né? Vamos testar com isso, isso e isso. Dependendo, a gente ajusta. Se eu conseguir bater a meta junto com você nisso aqui, a gente aumenta mais minha porcentagem, ou eu posso comprar depois. Existem formas de negociação, mas uma coisa que o empreendedor e a empreendedora não faz é entregar a informação completa. Depois fala, o investidor é cuzão, né? É sério. Sim. Não é sobre ser cuzão ou não. Tem gente que é mesmo. Tá tudo bem. Não vou defender. os Existem cuzões. essas pessoas. Existem. Mas se não traz a informação mais completa, não tem como saber, adivinhar e negociar da melhor forma que seja para o empreendedor também. Sim. Porque empresas em early stage, no início da jornada, eu quero que fique com a maioria, porque eu falei aqui, gente, 80%, entendeu? Eu quero que fique. Pra pessoa todo dia acordar e falar, eu sou dono da empresa. Porque se eu pego 80 e a pessoa fica com 20, aí que não vira dono. Sim. Aí realmente Sim. não vai querer Sim, trabalhar, sim. entendeu? Não dá o gás, né? Por Sim. que trabalharia sendo que Monique tem 80 e eu tenho 20? Exato. Não faz sentido nenhum. Então são essas preocupações que eu fico tendo. E pelo amor de Deus, fala o que é que você ainda não me disse que eu preciso saber. Não, fala o que você ainda não me disse que eu preciso saber, pelo amor de Deus. Veja bem. Sabe? Porque fica nessa e depois fica parecendo que Monique é acusona. Não é sobre isso, cara. Traz. Agora, eu também vou decidir se eu quero estar junto com o fundo Claro. X que está falando. Claro. Exato. Porque depois é um susto também, né? Tipo,
Mas esse fundo é o mais complexo que existe no mercado. Por que você falou pra mim depois que eu assinei o contrato? Entendeu? Sim. Então A tem que ter os dois sensação. lados, assim. E aí funciona. Acho que tem Então um todos os receio- meus que eu tô até hoje, tudo foi transparência. Aí Sim, desse lado, sim. falei, ó, não concordo muito com isso não, mas eu vou apostar assim mesmo. Depois a gente vê, beleza? Beleza. A E sensação que dá é você ir no psicólogo porque você tá com um problema e não falar pra ele qual que é o problema, esperar que ele renova. Eu acho que às Essa vezes mágica, né, acho que é um receio do não, mas eu acho que se você deixa num campo limboso, assim, cara, a chance É de ser pior. não é maior, sabe? É muito pior, porque eu não vou confiar na pessoa. Exato. Sim. Como é que eu vou Exato. não confiar na pessoa que eu tô investindo, Acabou. gente? É meu dinheiro. Acabou. E eu acho que é um ponto importante aqui. Todo o dinheiro do Shark, né? Todo mundo pergunta isso. Deixa, Sim, é verdade. Fica, isso é nós já recebi algumas mensagens. Eu falei, mas não foi respondido em outras temporadas? verdade. Uhum. Eu não preciso responder isso, mas tô deixando nítido. Sim. Porque acha que, sei lá, o programa que dá o dinheiro. É. Tá? O programa libera. E no meu caso, talvez a pergunta seja ok, porque eu fui jurada no Self-Made na parte de negócios, tá? Ano passado, 2022. E o dinheiro também não era nosso mesmo. Tinha um valor que não era o valor que a gente negocia no Shark. Sim. Se eu não me engano, era 25 ou 30 mil. Mas o perfil do negócio também era outro. Era um reality de empreendedorismo na área de gastronomia, onde as pessoas geralmente, sei lá, mais da metade começaram seu negócio na cozinha de casa, na pandemia. Então o perfil é outro. Tá Dark kitchen. vendendo uma coisinha, uma marmita. Sim. É outra coisa. Uma ou duas pessoas tiveram restaurante no programa, no Self-Made Brasil. Mas não era o foco. O foco era esse dinheiro e também uma consultoria para vender no maior evento de comidas e bebidas da América Latina. Então ia, tipo, o dinheiro ia ser pra caramba. E as pessoas foram também. E tinham 6 meses de consultoria para fazer o negócio crescer mais do que apareceu ali no programa. Sim. Então é compreensível perguntar pra mim por conta do Self-Made. Mas só é compreensível quem assistiu o Self-Made também, né? Porque, né? Às vezes não faz sentido nenhum. Sim. Gente, considerações finais aí. Estamos caminhando. Bom, eu vou deixar pra Fê. Passou essa parte pra ela. Depois eu tenho uma pergunta pra Monique em específico, mas eu vou deixar a Fê Tô com fazer as medo, eu considerações adoro. finais. Em específico, vai ser Em pra mão. É específico. assim, ó, tem um ponto aqui. Eu ainda posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Mo, É pra mim? é pra você. Ela vai fazer um pitch agora, né? Não tá agendado no final desse agora. podcast? Não Ah, foi. não tá combinado? A gente não precisa negociar ao vivo, não. Vai lá. Hoje, quando a gente fala de empreendedores, startups, enfim, estágio inicial, eu acho que passa um pouco da síndrome do impostor, vai um pouco além de você entender o quanto o seu negócio, a sua empresa, você pode buscar, né, ajuda com anjo, com investidores, com fundos e afins. Eu acho que você deixou muito claro durante todo o nosso papo, né, que uma das premissas é que esse negócio seja escalável, mas além disso, né, o que você diria para os empreendedores que estão nesse momento, os seus negócios estão caminhando, mas, Sim. poxa, será que eu consigo também, né? Eu acho que entra nesse ponto. Tem uma coisa de o negócio precisa resolver uma dor real e não do umbigo do empreendedor. Parece besteira isso, mas é o que mais acontece, tá? Sim. Não aconteceu comigo, tá bom. Quando aconteceu com você, você pesquisou se tem muito mais gente com o mesmo problema? Nossa, Monique, realmente eu não tinha feito isso. Aí a pessoa faz, volta, nossa, 23 milhões de pessoas no mundo. Falei, tá vendo? Por que não fez o trabalho de casa de uma pesquisa antes? Sim. Porque vai muito no achismo. Achar, eu acho muita coisa também. né? Claro. Ideia eu tenho várias. Inclusive, eu posso dar ideias pra vocês criarem um negócio, depois eu viro sócio. Porque eu não tenho nem tempo, às vezes, pra ficar criando mais coisas. Esse é um ponto importante. O segundo tem muito a ver com o teste. Certo. E quando eu falo teste, você não precisa de dinheiro pra testar. Claro. A Inventivos, eu já tinha, enfim, já estava investindo em empresas. E quando eu criei a Inventivos, eu falei, não vai ser eu que vou gastar todo o dinheiro, botar um monte de dinheiro pra ver se uma ideia louca pode funcionar. Paguei o domínio e a hospedagem do site. E coloquei no ar inscrições abertas. Eu falei, vamos ver se 100 pessoas se inscrevem. 500 pessoas se inscreveram. Esse é o teste. Sim. Então eu gastei R$100, né? Considerando a hospedagem Sim. e o domínio, inventivos.co, pra fazer acontecer. E as pessoas querem o investimento antes de testar. E às vezes quer testar o quê? Você pode criar... Existem plataformas hoje gratuitas para criar sites. Sim. Formulários, gente, pelo amor de Deus. Você quer saber o que o cliente pensa? Formulário gratuito.
Ah, não quero criar um aplicativo. Mas por que o aplicativo você pode criar um site gratuito, responsível, para ver se funciona primeiro Exato. aquilo que você quer? Ou então, hoje tem várias plataformas também no code. Você não precisa saber programar. Sim. E várias que a gente chama de white label. Se você tem um pouquinho a mais de grana, pega um mês de white label para a pessoa testar. Ou então plataformas de... Quase falo. De UX. Melhor. Para testar também. Tudo teste gratuito. Sim. Não tô pedindo pra... diz aí quanto... Testa gratuito. Eu não gosto das pessoas que acham que tem que colocar o dinheiro, às vezes que não tem. Sim. Não, mas é porque eu não tenho dinheiro pra testar. Não vem com esse papo. Tem possibilidades hoje. Eu comecei em 2011. Antes não tinha tantas ferramentas assim, no code, não sabe? Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Em tecnologia, então, eu era um bicho estranho quando eu falava essas coisas. Mas hoje tem muito mais possibilidades gratuitas para testar e validar se realmente vale a pena olhar com atenção para aquele negócio. Sim. E outra coisa muito importante que eu vou perguntar para vocês. Vocês dariam dinheiro para alguém que você não conhece e que não sabe o que vai fazer com o dinheiro? Não. Por que eu daria? Me diga aí. Por que eu daria dinheiro pra uma pessoa que eu não faço ideia de quem é e não disse o que vai fazer com o dinheiro? Acredite, 90% sim, quando chega em mim. Moni, precisa de dinheiro, não sei o quê. Ok. Vai fazer o quê? É um banco, não, né? porque não sei o quê. Pois é, poderia ser. Vou criar um banco. Cobra juros. Sabe? Banco agiota, sei lá. Porque é uma loucura isso. Doideira. Eu sempre pergunto, você daria o dinheiro? Não. Então por que eu daria? A pessoa não explica o que vai fazer com o investimento. Sim. Então saiba o que vai fazer com o investimento, gente. O maior erro é esse, assim, de não tem o teste, não sabe nem o mercado, não sabe responder as perguntas básicas, quer o dinheiro, pergunta, bom, beleza, quanto? Esse dinheiro. Por quanto? A outra coisa também, investimento na doação, né? Claro. Deixar aqui, Tem nítido. que ter retorno. Investimento na doação. Se quiser doação, fale doação. Porque às vezes fala investimento, eu falo, tá bom, eu consigo investir 500 mil por 10% e a gente faz isso e isso. A galera, não, Monique, mas 10% da empresa... Então tá bom, 5%. Não, é porque não dá pra dar porcentagem. Eu falei, então você quer doação, né? Faça vaquinha na internet. É sério, faz vaquinha na internet, talvez as pessoas coloquem dinheiro. Eu não vou colocar. É, sim. É investimento. E as pessoas não entendem isso. Sempre acham que quando pede porcentagem, tá acabando com a empresa dela. E na real, a gente tá agregando mais, porque eu tenho a rede, a expertise Exato. e tudo. Então, assim, quando for procurar investidor, saiba que é investimento. Investidor quer retorno de investimento. Claro, de 10 negócios, 8 talvez não vão dar certo. Claro. Mas a gente vai tentar fazer dar certo a todo custo. Vamos ali até o final. Eu sou essa pessoa. Não tá indo, então pivota, muda, ajusta. Vamos sair do Brasil, vamos pra não sei aonde. Vamos pra fazer funcionar, porque no final do dia eu sei que é o sonho da pessoa também. Claro. Sim. É o retorno de investimento, mas é o Sim. sonho dela. Ela Sim. tá ali, ó, todo dia. Inventivos é meu sonho. Eu sei. É meu sonho, Você é o dorme sonho e de acorda Lucas. pensando naquilo. Parece propaganda de banco, o que é que eu posso fazer por você hoje, sabe assim? Faço isso todo dia. Eu acordo todo dia. Inclusive, antes de gravar, primeiro eu tenho inventivos, depois eu tenho a gravação do programa. Isso é importante pra mim. Então, pelo amor de Deus, empreendedores que ouviram essa pergunta, e a minha resposta, faça um trabalho de casa básico. Pra não ficar, mas eu não fui preparado antes. Foi sim. Sim. Se você está num universo principalmente de startup, você sabe disso. Independente se você é preto, mulher e tudo mais, você sabe Sim, que claro. tem que ter 5 perguntas básicas ali. O que é que você resolve, qual é o contexto disso, como é que você vai resolver, como é o mercado e quem é o time. Aí você acrescenta o que quer fazer com o dinheiro. Assim. Eu não tô pedindo nada demais. Eu preciso saber. E só você que está no dia a dia da empresa sabe me responder isso. Sim. Exato. Talvez seja um mercado que eu não tenha olhado com atenção. Setor dos mercados, não faço ideia, né, gente? E é o que menos acontece. É tudo isso que eu falei, é o que menos acontece. E as pessoas falam que o problema maior é não ter dinheiro, certo? E, na verdade, é não saber o que fazer com o dinheiro. Não é sobre não ter dinheiro. Às vezes é melhor a pessoa começar a crescer sem a grana. Porque quando o dinheiro chega, atrapalha tudo, que elas têm que contratar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não sabe gerir as pessoas, porque não foi preparada antes para gestão e queima o dinheiro. Em menos de um ano o dinheiro está queimado, torrado. Sim. E a gente fala assim, o que aconteceu com o dinheiro, gente? Não, que eu contratei. Mas eu disse pra você não contratar. Eu falei pra você focar em gestão primeiro. Não é só, é produtividade que tá errada. A produtividade tá errada, não é ter mais pessoas. Sim. Você que não sabe produzir. Você tá trabalhando errado. Você fica o tempo todo no celular dando a notificação, você não consegue, as horas de trabalho tá errada. Então são outras coisas, sabe? Então vamos ver aí se a partir de agora vocês me ajudam a te ajudar. Tem 2 frases incríveis, assim, que casam muito com o que você falou. Uma delas eu acho que foi o Fernando que falou, que esteve aqui com a gente.
E a outra eu vi no Twitter, que o cara falou assim, o seu pensar demais é minha oportunidade. Então, assim, enquanto o cara tá, mas eu não tenho dinheiro, mas esse eu preciso daquilo, o cara vai lá, ele faz, ele testa e ele pega a mesma ideia que a sua e já era, tá funcionando. E aí o Fernando, que foi um dos participantes que veio aqui com a gente, ele falou que se você lançou um produto perfeito, você lançou na hora errada, porque você não testou. Total. Então é muito isso. A Inventivos era horrível, gente. Sim. É sério, não falando sério. Se era pra testar, eu falava assim, o UX dentro, nossa senhora. Falei, até eu tava mal, porque eu sabia, né? Mas a galera tava usando. Sim. As pessoas estavam entrando, a comunidade tinha um engajamento muito alto. Tem agora muito mais por conta do UX. A gente foi melhorando nesses 3 anos. E é isso que as pessoas precisam entender. Mas Monique, você já é Monique, não. Olha como eu comecei. Inventivo. Não tô nem falando dos outros. Sim. Falando da Inventivo, porque eu já tava ok. Assim, as pessoas sabiam que eu existia. E mesmo assim, eu precisava testar e validar. Não sair colocando grana loucamente. Vamos alugar escritório. Vamos... Não, todo mundo em casa, auge da pandemia, agosto de 2020. Teve uma que foi engraçada, que a gente tava fazendo a live no escritório de casa. Teve uma queda de energia no prédio inteiro, o gerador demorou. E eu lá, com a luz, no celular, tive que voltar. E foi. Improvisando. Foi isso que aconteceu. E eu continuei dando aula, sabe? Mundo normal, acontece com todo mundo, né? Exatamente. É isso, inclusive com Beyoncé. Não é? Não é? Não, e acho que tem um ponto aí também, né? Quando a gente fala das Big Techs, por exemplo, a maioria começou numa garagem, né? Pois é, e gente. olha o tamanho delas hoje, né? Então, assim, acho que o propósito, a ideia, a execução, assim, é uma jornada que independe tanto do investimento ali em si. A gente sabe, claro, somos capitalistas, né? Então tem não, que o dinheiro rolar precisa, mas talvez não no momento que você acha que precisa. É isso. É só isso, assim, é o começa. time da grana. E eu já li algumas vezes isso vindo de você, né? De vai com medo. Nossa, você acha que eu fui aceitei o Shark Tank como? Que legal, eu nasci pra isso, Não foi desse jeito, gente. Hoje eu posso dizer, nasci pra isso, mas assim, cara, até quando eu recebia o convite... convite? Posso falar, né? Você posso? Como foi? Como foi minha reação, eu acho que posso. Pronto. Foi no dia 16 de março deste ano. Recebi um e-mail. Estava no avião, descendo em Los Angeles. E aí o fuso, minha cabeça estava confusa, assim, sabe? E aí falou, pode ter uma reunião na segunda, tal. Eu falando, não, pode ser amanhã, porque eu queria te apresentar tal coisa, assim. Tava meio confusa sobre se era pra ser Shark, sabe? Você fica meio na dúvida. Aí quando eu entrei na reunião, eu falei, caramba, é pra ser isso aí mesmo, né? Aí fiquei tal, eu fiz algumas perguntas, falou assim, se for tudo ok dentro do que você perguntou, isso é um sim? Aí eu falei, putz, tem que responder? Assim? Já de primeira? Aí eu falei, se foi isso aí, sim, né? Não sei. Tá bom, semana que vem a gente volta a conversar. Corta na quinta-feira seguinte, acho que foi no dia 23 de março ainda. Eu estava na fila do Star Wars, do brinquedo, na Disney. E eu tenho medo de brinquedo, acho que é um ponto importante. Tenho um pavor. Eu passo mal, fico gritando, feito a louca. É uma loucura. Nunca ninguém perguntou se você gosta de montanha-russa. Pois é, nossa. Já veio. Eu tenho medo, assim. Mas assim, é desesperador pra mim, sério. E eu tava na fila, assim, cara, eu não sei, porque esse brinquedo só tem em Los Angeles, ninguém nunca fala esse brinquedo direito. O que é que eu vou entrar? E falo que 30 minutos dentro do brinquedo. E eu tava tensa. E apita o celular. Aí eu falei, deixa eu ver, né, gente? A pessoa tá insistindo. Aí eu tô lendo ali, né? Bem-vindo ao tanque. Eu falei, gente. E eu na fila aqui. Aí tava a Lucas comigo. E eu ficava parada assim, sabe aquela... Eu sempre falo dessa cena porque é muito igual ao filme. Em Busca da Felicidade com Will Smith. Que ele consegue a vaga. E ele sai no meio da multidão assim, tipo... Não sabe se chora, se grita. E eu fiquei assim... No meio da fila. Aí eu olhava pra uma pessoa, falei, será que ela viu? Tu não pode falar. A hora que entra na montanha-russa, grita, tipo, eu vou gritar ali. Aí o Lucas vira, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, aconteceu. Ele, mas uma coisa boa ou ruim, né? Porque eu não sabia o que fazer. Aí eu entreguei o celular. Ele, mas isso é bom! Parabéns, não sei o quê. Eu falei, e eu aqui assim. Cara, entrei no brinquedo, entrei assim no brinquedo, nem tava... Montanha-russa toda lá e você sentou. E você? Não, eu sentei, mas aí que foi. Começou, né? Pá, eu falei, eu tô aqui já, né? Eu falei, caralho, eu sou Shark, mano. E continuando. Aí depois
os caras começam a tirar da gente, tem que correr, entrar numa nave. E eu falei, gente, logo esse que é imersivo, por quê? Aí eu começo a gritar. Foi um momento de alívio. Eu comecei a gritar, ah! E eu gritava, e a galera, nossa, ela tá gostando muito. E eu só gritava. Eu falei, meu Deus, eu sou tubarão, hein? E ela falava português, né, pra galera. Se eu falasse Shark, talvez ia entender, por causa dos Estados Unidos e tal. E eu começava a gritar. Aí eu saí do brinquedo, meu Deus, o melhor brinquedo da minha vida! E na verdade foi o melhor brinquedo da minha vida, porque eu tava anestesiada, com a informação, e falei, caramba, eu sou Shark. E por que isso, né? Porque tiveram outras... Segura. Ana... Então, uma coisa, eu posso falar sobre as negativas que eu dei? Tá bom. Ok. Pulando. Por que eu tô falando isso? Porque cada pessoa reage diferente. Provavelmente, se você perguntar pra Joel, que tá, deve ter sido outra reação, sei lá, ou então a mesma, não sei. Mas é muito louco ser Shark, assim, de história mesmo, sabe? Aí eu falei com minha mãe, eu falei, caramba, sua filha é tubarão. Aí eu não sei se é tubarão te ama ou Baby Shark. Aconteceu isso. Eu falei Baby Shark. Não acredito. Incrível. Maravilhoso. Incrível. Ai, meu Deus. Foi isso. Acabou, viu? Acabou. Não fala mais nada, não. Maravilhoso. Bom, mas eu... Assista em setembro. Verdade. Mas eu fiquei curioso pra pergunta específica. É verdade, você colocou o dedo bem na mesa. Minha pergunta... Mas aí a verdade. gente encerra também, que eu preciso gravar. Sim, Hoje tem gravação, sim, sim, gente. sim. Não, tranquilo. A minha pergunta é, o que você mais gosta de fazer, tirando essa parte de vida profissional? Eu gosto muito do universo da música. Uhum. Então, toda vez que eu viajo, eu trago um instrumento, assim, novo. Que legal. Que legal. Tem uma Que que eu você trouxe toca? Que você agora, cordas principalmente. Então, assim, brinco de violão, guitarra, baixo, essas Fazer um coisas. dueto aí. Mas eu faço pra mim, gente. Pra mim, meus amigos, dentro de casa. Eu gosto muito. E é um momento também que eu relaxo, não penso em nada, sabe? Sim. Então, eu gosto de vinis, assim. E fico também, cada lugar que eu vou... Trouxe um, dessa viagem, inclusive, do Pantera Negra. Legal. 2, né? Falei, Aham. caramba, encontrei você. E só tinha um de Beyoncé. Aí vai e pega e chega com 8 pôsteres pra fazer quadro, ainda não fiz nada, mas tem um ritual disso. De eu parar, de trabalhar, de fazer essas coisas e começar a entrar no universo da música. Então eu paro. Hoje eu quero ouvir Liso. Vamos lá. Nossa, eles é Hoje eu tô afim de maravilhoso. Racionais. Tem um mood do dia, né? Tipo, tô Sim. sentindo isso aqui e vou. E eu tenho um lugar em casa que é meu canto da música. Uhum. Então, se eu tô naquela poltrona, fazendo isso ali com o vinil, todo mundo sabe que não fala comigo. Porque é meu Incrível. momento, assim. Eu acho que são rituais que eu gosto de Aham. ter pra tudo, tanto pra trabalhar e na vida pessoal. E a música é o meu ritual favorito. Adorei, Ô, incrível. Nick, olha só, a gente teve uma conexão aí, a gente ultrapassou até o tempo que eu tinha te falado, realmente, Sim. a gente extrapolou aí. É a animação, Não nossa é? animação aqui também. E eu tive uma conexão assim que eu falei, cara, eu sou fã. E agora que eu ouço isso, você falando de música, que é minha primeira paixão na vida, conecta ainda mais. Então tá vendo como a gente tirar toda aquela máscara vendo? que a gente Tá tava vendo? falando, aproxima pessoas, assim, né? Exato. Então, espero que a gente tenha criado essa conexão não só entre aqui na mesa, mas também com você em casa, que você tenha aprendido muito com esse conteúdo Com de hoje. certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Você também, Fê. Obrigada. Bruninho, parceiro de sempre. Sempre der. Vamos que vamos, gente. E Obrigada a vocês. Acho que só vale fazer um reforço pra vocês acompanharem a Monique nas redes sociais, a gente vai deixar na descrição. A Eu sempre mesma esqueço coisa essa da parte. Fê, a gente vai deixar o site da M-People, a empresa dela, as redes sociais pra vocês conhecerem um pouquinho dos projetos que ela tem também. E Obrigada. as nossas redes sociais também tá aqui, não se esqueça de se inscrever, seguir, ativar o sininho. E é isso aí. Logo mais tem a 8ª temporada ali do Shark Tank, a gente pode ver como é que foi tudo isso que a gente comentou aqui. Aí depois eu volto pra falar, reagir, né? Não sou Boa. Casemiro, mas eu consigo reagir. Já quero esse Fico episódio. aqui Excelente. assistindo. Esse momento aí, gente, deixa eu te contar os bastidores. Boa. Boa. Gente, obrigado. Obrigado, Obrigada você também a de casa. vocês. Valeu. Valeu! Tchau, tchau.